الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salve família! Ahlu Wassala! Esse é o Salam Aleikum Podcast. Se você tem acompanhado esse projeto, você já me conhece. Hoje o episódio tá sensacional. A proposta para quem tá chegando agora aqui é desmistificar o Islã e combater preconceitos em torno da religião de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, proporcionando um ambiente propício para a criação de um contexto onde os debates sobre identidade, política, espiritualidade frequentemente se entrelaçam, certo? Hoje entrevistaremos um parceiro que muito nos honra a presença. Vou falar dele daqui a pouco, certo? Bom, vou deixar algumas dicas para vocês aqui. Se vocês acompanham o trabalho do Instituto Conhecimento Liberta, se vocês acompanham o Provocação Histórica, vocês já sabem de quem eu tô falando. Mas antes de passar a bola para o nosso ilustre convidado de hoje e iniciar a nossa rodada de perguntas, é importante lembrar que o Salam Aleikum Podcast é uma produção totalmente independente e uma iniciativa criada por brasileiros muçulmanos e é, portanto, o primeiro podcast de cultura islâmica do Brasil, certo? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E se você gostaria de apoiar essa iniciativa, você pode fazer isso das mais diversas formas. Uma delas é se engajando nas nossas redes sociais e ajudando também a gente a alcançar muito mais pessoas, compartilhando os nossos conteúdos com seus amigos e familiares, se inscrevendo naquela famosa plataforma de vídeos que todo mundo conhece. Estamos também na plataforma de streaming, que é mais conhecida como Spotify. Então, Spotify, YouTube, estamos em todas as redes sociais, TikTok, Instagram. Segue lá e tem também uma forma muito eficaz de você ajudar esse projeto a se estruturar e se consolidar cada vez mais, que é Massari mandando aquele pix para fortalecer no cafezinho do convidado, né? Ó que bonito. Tem as canequinhas agora, certo? Bandeira da Palestina, logo bonito. Olha que luz legal. Precisa também chegar no financeiro, certo? Para dar aquele axé pra gente, certo? Dito isso, Pix vai aparecer aí algumas vezes afixado na sua tela, certo? Vamos iniciar a nossa rodada de perguntas, mas não sem antes agradecer o nosso convidado de hoje por ter recebido nosso convite de forma tão gentil e aceitado muitíssimo generosamente estar nos estúdios do Salam Aleikum Podcast para bater um papo firmeza com a gente. É uma honra. Obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu camarada. Primeiro, obrigado pelo convite honroso aqui. Não vou dizer honroso, porque honra tem a ver com uma certa estrutura na história do Brasil do patriarcado, mas uma alegria imensa estar aqui com vocês e vamos prosear. E parabéns pelo trabalho, porra. Uma alegria. Esses caminhos se cruzando aqui, vamos embora. Ele já começou a fazer uma provocação histórica aqui, né, cara? Só para dizer que eu sou uma das pessoas que acompanha esse projeto dentro do Instituto Conhecimento Liberta, além de outros que agregam muito, né? As pessoas que cultivam o pensamento crítico e que gostam de saber das coisas que estão acontecendo na atualidade, sem esse viés que geralmente é o viés da mídia hegemônica, né? É importante a gente destacar e marcar essa diferença, né? De perspectivas e de leitura de mundo, né? E eu estruturei aqui um roteiro para esse nosso encontro. Eu tô muito feliz, cara, de estar entrevistando um historiador, porque história provavelmente seria um dos cursos que eu faria, cara. Porque eu acho muito fundamental compreender o passado, ler o passado. E as pessoas que elas vêm das tradições africanas, elas valorizam isso. E eu sou um cara que sou convertido ao Islã, sou brasileiro, e a minha aproximação com o Islã não se deu através dos árabes, se deu através dos pretos, dos africanos. E isso sempre esteve presente em todas as culturas africanas que eu tive contato. A coisa do passado, da oralidade, de preservar a memória, isso é muito importante para afirmar, inclusive, os indivíduos no tempo presente
tem essa valorização do passado como sendo uma base sólida para que aquelas pessoas caminhem, tem respeito pelos antepassados, coisa que no Ocidente, por exemplo, tem uma coisa que eu acho curiosa, em muitos países islâmicos, países da África Islâmica, por exemplo, não existe asilo. Eles acham um absurdo você colocar o seu pai que te carregou Isso é. no colo quando você não sabia andar, agora que ele Uhum. desaprendeu a andar, você joga ele num depósito de velho, que é como Sim. eles... Eu já vi vários árabes falando isso. Mas por que vocês guardam os velhos de vocês? Por que vocês têm uma casa para guardar velhos? Amontoar velhos. Isso é muito louco, assim. Isso tem a ver com história, isso tem a ver com ancestralidade. Então, história é um tema que me toca muito, de modo geral. E a gente já vai começar falando sobre você, que é curador acadêmico do Instituto Conhecimento Liberta. Dentro do Instituto Conhecimento Liberta, você apresenta o Provocação Histórica. Já entrevistou diversas personalidades de bastante relevância lá. E o programa, se não me engano, já está entrando na quinta temporada, né? temporada. Tem sido um sucesso, muita gente acompanhando. Eu sou uma dessas pessoas, inclusive. Que E aí eu beleza. acho que a nossa primeira pergunta vai já começar por aí, para falar sobre a sua atuação no ICL, né? Eu gostaria que você dissertasse um pouquinho sobre o que você acha, assim, de qual forma que o Instituto Conhecimento Liberta tem sido um aliado no fomento do pensamento crítico no Brasil e como você avalia o papel desempenhado pelo seu programa Provocação Histórica no processo dessa construção. Bom, primeiro, de novo, uma alegria imensa estar aqui, podendo prosear com você. Acho que tem uma questão que, inclusive pensando nos bastidores aqui, a nossa camarada Elon Macrini, tem uma coisa que o Paulo Galo fala isso, né? Essa ideia branca. Ele fala, não, os brancos não são necessariamente o problema, mas a ideia branca é foda. E ela estrutura toda a modernidade ocidental, né? Desde a expansão do capitalismo mercantil. Então, digamos que ter sido o primeiro fulano da minha família, uma família operária do ABC, a conseguir ir para a universidade pública, né? Eu sou do ABC, fui criado no sul de Minas, aí acabei passando na universidade depois de muito custo, depois de muito cursinho, muita bolsa, e fui para a USP. E querendo ou não, fazendo mestrado e doutorado depois, isso te embranquece pra caralho no Brasil, né? E o que aconteceu? Digamos que eu fui dar aula na universidade depois e tal, digamos que o ICL me reconectou com aquilo que eu sempre fui. Minha avó, cabocla. Meu avô, negro. Ou seja, minha família é a família a síntese do Brasil, tal qual é a família branca pobre da Elô, e também na sua própria condição aqui, camarada. Quer dizer, de muitas formas, o ICL acabou sendo, para mim, mas para muita gente, uma reconexão com aquilo que a gente de fato é nesse país, né? Na tradição dos oprimidos, historicamente excluídos. E eu estou falando de pretos, pardos e, evidentemente, de uma parte de brancos pobres na história do Brasil. Mas, sobretudo, pretos e pardos, né? Então, acho que para começar a responder a questão de como eu vejo o ICL, e vejo de dentro desde o começo, né? O ICL começa com uma ideia que era do Gessé Souza, nosso camarada, e do Edu Moreira, de levar um conhecimento crítico de qualidade, acessível para o maior número de pessoas possível, dentro de um país cuja universidade, mesmo que ela tenha um trabalho fenomenal, que é a universidade pública, que mudou a história da minha vida, mas que fica dentro desses muros escolares, né? Então, isso é impressionante. Isso ele estreia com 13 cursos. Existiu, o Edu tinha ali, né, uma empresa antes do ICL, junto com o sócio dele, mas quando o ICL vem com essa proposta de democratizar o conhecimento, e o Edu usa o mote do José Martí, só o conhecimento liberta, é uma frase de efeito que ele retira ali e usa, e tem uma plasticidade brutal. E aí, em função disso, cursos de história do Brasil, então eu estava lá desde o começo, com milhares de pessoas assistindo ao vivo no auge da pandemia, e eu dava aula numa instituição brutalmente conservadora, onde o Opus Dei botava o dedo em tudo. E eu não deixei de fazer as críticas ao genocídio que estava em curso. Não só o governo autoritário, que queria ressuscitar a ditadura, mas 3 mil pessoas morrendo por dia. Eu ia dar um conteúdo qualquer de história, sei lá, contemporânea, e não ia falar disso. Descontextualizar e descolar da realidade. Porra, não deixava de falar, só que isso era gravado. Os alunos, então,
MBLs da vida divulgavam isso em casa. E vinha um monte de orelhada, mas eu não abri mão. Aí quando veio o ICL, eu falei, opa, é isso. Eu vou poder falar livremente, de forma engajada, porque não se trata de fazer algo panfletário por ser panfletário de qualquer bandeira, né? Se trata de fazer algo crítico e de fato, saber que trincheira você luta. É a trincheira da Palestina? É a trincheira da Palestina. Por quê? Bom, por isso, por aquilo, pela expulsão, pelo massacre, pelas forças desproporcionais, de toda essa, enfim, história brutal, né? Que é também do ponto de vista do conhecimento, pensando em Eduardo Said, a Palestina, esse Ocidente, aliança Estados Unidos e Israel, criando um epistemicídio, né? Eles reinventam o orientalismo quando fazem o que fazem com o povo palestino. Então, acho que o ICL trouxe essa esperança num momento brutal. Por N motivos, eu me reinventei como professor. Já era professor eu fui professor de cursinho, fazia palhaçadas, diatribes, plantava bananeira, cantava Chico Buarque. Sempre fui metido a declamar Ou poesia, seja, já né? foi um período onde você foi criando artifícios também de Total. comunicação, Não, tá né? tudo ali. Eu acho que nada é por acaso nesse sentido, né? Como historiador. Você, no fim das contas, é também um tanto historiador, pela conversão, pela luta, pela tradição. E em história a gente sempre pode recuar um pouco mais e ver que a gênese das coisas está lá atrás. Sim. Tem até essas frases de efeito, né? Você vê o mundo uma vez na infância, o resto é lembrança e memória, né? É muito bonito para pensar que a história é esse acúmulo de camadas de tempo que você vai... Claro, é mais fácil lá na frente você falar, porra, tem aqui uma trajetória impressionante que você vai costurando posteriormente, Sim. depois você viveu os perrengues. Mas eu lembro que com, sei lá, 14 anos, numa escola pública que eu estudava lá no sul de Minas, o professor de geografia faltava muito e era meio picareta, assim, e ele pedia para eu ficar explicando as coisas no lugar dele. E aí eu explicava sobre a Guerra Fria. Que legal. Aí o que eu fazia? Ficava explicando para meus amigos, aí meus amigos vinham no intervalo e falavam assim, ô Lindené, Júnior, porque também sou Júnior, sou Lindené Júnior, meu pai é o Lindené. Aí eu falava assim, o que foi, né? Explica aí, ele vai ficar de recuperação, tá com muita dúvida, explica aí o que ele precisa fazer. Aí eu ficava explicando da Guerra Fria, ficava apaixonado, brilhava o olho. E ali, depois de muitos anos, na universidade, eu fui entender que a minha escolha estava lá atrás, né? Sim. Só que, claro, aí eu depois vou tecendo essas memórias. Mas, resumindo a ópera, o ICL foi esse farol e tem sido num momento de crise brutal. E, nesse sentido, quando o Edu viu as aulas apaixonadas do professor Lindené, né? Ele falou, porra, esse cara aí, ele tem que estar aqui com a gente sempre. Aí ele me convida para fazer um programa. Que eu não entendi o que era. Se era para fazer um canal no YouTube, mais um canal de história. Aí depois eu entendi que era um programa na grade. Mas aí eu fui e fiz, inventei o nome, claro, na inspiração do Abu Janra, sem querer ser o Abu Janra. O pessoal às vezes me dá umas... Pô, esse cara aí quer imitar o Abu Janra. E, porra, não deixa ninguém falar. Aquelas coisas chatas que a gente ouve como entrevistador, né? Você tá lá trocando uma ideia, a pessoa tá empolgada, você precisa interromper. Aí, porra, o cara é palestrinha esse entrevista. Parece o Jô Soares. Então a pessoa porra, trava, mano. né? Ou ela trava, aí você tem que, né, fazer um Preencher milagre. ali, tentar ir Exato. guiando a pessoa. Porque aí é bravo. Mas a gente é safo, né? Mas é isso, camarada. Aí eu simplesmente vi, porra, era... Sabe aquela coisa de encaixar? Aqui era o lugar que eu precisava para fazer essa história que o Hobsbawm, grande historiador britânico, falava, essa história intelectual engajada. Sem perder o rigor do que há de melhor na academia, divulgando história, é o que a gente chamou de história pública. Você faz um tipo de história pública, você é um intelectual público. E divulgar a cultura islâmica sem preconceitos, desmitificando, dialogando, abrindo esse espaço, digamos, ecumênico, né? Ecumênico. É história pública total, Religiosidade. né? Cultura pública, que é o que a gente precisa fazer. Então isso ele abre esse flanco. E aí esse historiador que vos fala, muito cara de pau, professor de cursinho, tarimbado em sala de aula durante 15 anos, dando aula em todas as etapas do processo produtivo, que já trabalhou em cursinho que não pagava em dia, que foi para a universidade católica confessional e foi censurado várias vezes, já estava escolado, né? Aí fui e mergulhei, fiz o programa, comecei a fazer curadoria dos cursos e deu no que deu, Muito bom. né? E vamos que vamos, estamos construindo um monte de coisa, mas sempre com esse compromisso, né? De
Pô, o pessoal fala, mas a provocação tem ali uma censura? Então, não tem nada. Eu faço exatamente como eu faço há 4 anos. Isso é maravilhoso, né, cara? Né? Poder ter Ninguém essa chega em mim, ô, não pode liberdade. entrevistar essa pessoa aí, não. Pode até não gostar, né? Porque tem lá uma coordenação e da programação, pode até não gostar da pessoa X ou a outra não deu audiência, mas nunca ninguém chegou em mim e falou, ó, você não vai entrevistar tal pessoa, essa pauta não pode. Pô, isso, cara, é muito raro, né? As pessoas têm visto que você é merecedor dessa confiança, né? Que depositam em você, porque isso é confiança no seu É. trabalho, né? A galera que sabe que você dá conta do recado. Vocês já perceberam que hoje o papo tá profundo, a conversa tá soltinha e isso vai render muito. Se você deseja apoiar essa iniciativa, eu já te falei, não é segredo pra ninguém. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal. Tem conteúdo nosso batendo mais de 500 mil de visualização. Mas as pessoas também precisam entender que a plataforma de vídeos é importante, certo? Lá tem a tal da monetização, tem todos esses processos aí. Então vai lá, senta o dedo no like, vai lá, ativa aquele sininho lá, que dessa forma você vai estar recebendo todas as notificações referentes às nossas novidades e lançamentos, tudo em primeira mão, certo? Também tem outra forma de se apoiar, que é como? Mandando um qualquerzinho aqui pra gente pagar o café do convidado, né? Um ilustre convidado desse aqui quer tomar um cafezinho, pô, precisa ter o recurso, né? O Pix vai aparecer aqui pra você. Segue nós, Yala Habib. Dando sequência, pô, tô curtindo demais esse episódio, cara, papo Vamos reto. nessa, aqui é a história no fluxo da consciência. Hoje, o meu amigo Lindener não entrevista, ele é entrevistado. Isso ele é muito louco, né? Ele Porque é o a gente entrevistado fica hoje. querendo falar mais, né? E como a gente só entrevista, a gente se segura, né? Então, Pois é. você tá ferrado aqui hoje, camarada. Eu Não. tô... Hoje quem faz a provocação sou eu. Então eu falo, é um exercício aqui, é uma brincadeira que nós vamos fazer agora. Eu vou falar e você vai completar dissertando a respeito, certo? Ó, Então, vamos lá. Lindener, quem estuda história, reticências. O Sérgio Vaz tem uma frase muito boa que ele fala assim, como é que é? Quem lê, putz, eu quase esqueci a frase. Quem lê, putz, eu não vou lembrar agora. tá que nem eu, né? Mas era alguma Dá pra coisa- fazer um meme aqui com a sua Dá, pergunta dá, e eu dá. pensando no que... No que Corta pra né? lá, corta pra cá, silêncio. Quem estuda história tem um horizonte de expectativas, mas isso é muito cabeçudo. Quem estuda história tem poesia. Eu acho que... O que eu quero dizer com isso? Se a história não servir para nada do ponto de vista científico, como dizia um historiador, ela serve, mas ele diz assim, Mark Bloch, que inclusive foi fuzilado pelos nazis, ele fala assim, se a história não servir para nada, que pelo menos ela tenha a sua dose de poesia, que ela sirva para entreter. Então, quem estuda história tem poesia, ou seja, tem leveza, tem curiosidade, tem perspectiva e tem um horizonte de expectativa, ou seja, esperança de transformar essa ordem de coisas brutal, de acabar com esse sionismo genocida, por exemplo, contra Gaza, de acabar com a desigualdade social brasileira, que é brutal. Essa cidade, de novo, vindo para cá, fazia um tempo que eu não vinha para nossa gloriosa ZL, e eu estudo a história da cidade de São Paulo, dei aula há muitos anos no Carrão, sou da periferia de Santo André, e aí, só reparando na especulação imobiliária, nas ilhas de riqueza e pobreza, Os brutal. caras acabaram com o Brasil, essa é a realidade, Né? irmão. Essa é uma grande Os caras questão. depenaram o Brasil. Depenaram e Nesses tem anos de depenado. bolsonarismo, especialmente nesses anos de bolsonarismo, mas não apenas. Não apenas. Depenaram o Brasil, cara. Eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui, mano. Me deu uma provocação. Essa não é histórica, porque é mais Dá o contemporânea. contexto, Xavá, pros caras. Por que você fala provocação? Não, esse é o flow do Lindener ali no provocação histórica. E eu não consigo mais falar sem fazer essa Você brincadeira. sabe de onde eu cara. tirei isso, né? Não sei, na verdade. Do Galvão Bueno, cara. Galvão Bueno, Bora, é mesmo. você lembra que a gente odiava ver o Galvão? Cala a boca, Sim, Galvão. porque Aí virou um Bem meme. chatinho mesmo. Porque, E depois de repente, eu não ele caiu conseguia... pra cima com essa história, Eu né? não conseguia mais ver jogo do Brasil, a não ser com a chatice dele. É. Né? Não, e eu Ronaldinho. não consigo mais falar o nome do programa sem fazer isso. Ficou. Esse negócio pega, cara. Total. Mas, enfim, mano, eu encontrei uma paz de espírito
a partir do momento que eu coloquei o PT no seu devido lugar, mano. Certo. Que é... Eu sempre falei isso, só que eu acho que eu não olhei eu mesmo pra minha própria fala, que é tipo assim... Pô, cara, o PT é um partido neoliberal com um pouquinho de sensibilidade social. Isso provavelmente coloca ele na centro-direita. Isso me deu uma leveza pra vida, assim, cara. Porque aí vem... Não com dor no coração? Não, Não? te juro. Vai dar uma dor constatar isso. Eu comecei a pensar uma coisa meio óbvia. Quais foram sempre os vice-presidentes dos projetos nacionais do PT pro executivo? Foi sempre alguém do campo da direita, porque senão não chega lá. E o Temer, né? Dando Quando golpe o na Haddad Dilma, né? tentou fazer ali aquele esquema com a Manuela, por exemplo, não virou. Não deu certo. Era o Andrade e a Manuela grávida, lembra? Não sabiam nem o nome deles pelo Brasil. Entendeu? Então, assim, eu comecei a pensar, eu falei assim, pô, quando vem alguém dar essa gastada em mim de PT, eu falo, é claro, é a direita, né? Como assim? Como assim? Eu falei, já se livra do problema. Mano, é a direita. O governo entreguista, entendeu? O governo que salva banco. E é isso aí. Esse é o lute contra, amigo. É a direita, lute contra o capitalismo. A gente precisa de um projeto mais à esquerda. Entende? Você vê que um tempo atrás um camarada começou a falar, encher muito meu saco na rede social e falou assim: preço dos alimentos. Eu falei, mas o Bolsonaro, ele saía lá no cercadinho, um cara reclamou do arroz lá, ele falou, quer que eu faça o quê? Que eu abaixe na canetada? Você quer que o presidente chegue lá no produtor do arroz que tá... plantador de arroz. Você quer que o cara que tá queimando arroz, que tá queimando café, sei lá, mano, deixando estragar pra subir o preço no mercado, você quer que o Lula chegue lá e manda o cara baixar? O Lula não pode fazer isso, não é da alçada de um presidente. Camarada, vou te falar. Tem manobras que dá pra ser feita, obviamente, mas ele não chega lá e falou, baixa o preço do café aí, meu. Eu sou o presidente do Brasil. Mais complexo. Mais complexo. complexo. Sabe, eu vou te responder assim, né? Essa provocação do PT. Sabe, eu vou te responder com a voz de Luiz Inácio. Temos um imitador de Luiz Inácio. Durante muitos anos, sabe, da provocação histórica, toda vez que ia uma pessoa lá, eu falava assim, sabe, tem uma coisa extraordinária no PT e no Lula. Cara, é o que tem me atormentado nos últimos tempos, principalmente depois do Provocação, a partir do Provocação, que é essa coisa do PT centro-direita, conciliador e tal. Pensando nos trabalhos de alguns camaradas historiadores, tipo Lincoln Seco e outros, o PT ele já vem, né, nesse final de ditadura. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que convencionar ou constatar na história do Brasil, primeiro, é uma história, desde sempre, muito violenta, muito controlada por aquilo que a gente sempre chamou de a direitona. Então, assim, o Vargas fez o que fez e se suicidou. É quase um assassinato contra ele, né? Pela pressão. Mas ele era um homem das elites gaúchas. Sim. Então você imagina ser um operário de pau de arara que perde dedo em fábrica do ABC. Eu acho que isso é um componente na história brasileira surreal e extraordinário, como conseguiu fazer o que conseguiu, mesmo com todas as contradições, e mesmo que hoje no Lula 3, por exemplo, não esteja dando conta exatamente dessa movimentação, né, que o Safatli também fala, para a direita, para um projeto neoliberal e assim por diante. Mas nessa história inteira do Brasil, brutal, das elites, que nunca tinha tido um presidente que tinha vindo das camadas populares, tinha ali da classe média alta, JK, por exemplo, e tal, mas pode pegar de fio a pavio entre os presidentes, além da monarquia sagrada, são todos da elite. Sim. Então isso é muito louco. Eu acho que como historiador, que a gente tem mania de pensar na longa duração, a gente não teria tido um mínimo de dignidade na história do Brasil se a gente não tivesse tido um conciliador como esse cara. E não se trata de passar pano para as coisas erradas. Eu acho que, pensando historicamente, quer dizer, é o cara que consegue falar no caixão do Chico Mendes da mesma forma que ele faz um discurso lá contra o Collor em 89, quando ele vai perdendo, levando lapada do FHC e do neoliberalismo, até ele vencer finalmente em 2002. Com toda a mentira, com todas as distorções e as fake news que criaram. Então, assim, claro, eu tendo a concordar com você, mas eu acho que
o mínimo que a gente teve foi por conta da conciliação, senão nem isso teria. Mas isso é consenso aqui entre nós também. É muito louco isso, né, cara? É um marco, assim, indelével na história Né? do Brasil, a ascensão do Luiz Inácio Lula É um da negócio Silva assim que... ao poder, e o Lula é um fenômeno. O Lula, de modo geral, é um animal político brutalmente brutal, cara. arcuto, né? É um cara muito sagaz, igual a gente fala na quebrada, o bicho é ruim. Bicho tá é ruim. ligado? O bicho é ruim, porque Bicho é ruim. é uma metáfora invertida, assim, né? Sim, mas Bicho é tinha ruim no é quando Sul o de cara é Minas bom, também. sabe? Bicho ruim da porra, que né? é um cara que, entendeu? Tipo, eu sempre mas na falo assim, periferia já se invertia. ele sentar numa mesa que tiver o chinês bravo, o russo bravo, o americano com cara de quem comeu e não gostou, o judeu com raiva, Ele o leva árabe, todo mundo, né? ele troca ideia com todo mundo, e quando ele sai da sala tá todo mundo dando risada e ele ainda volta com boas notícias. Pra casa, um puto estadista, e que no Brasil essas figuras acabam sendo... elas entram, de fato, na memória coletiva do povo, porque justamente a gente é um país que muitas vezes foi governado por fascínoras, Sim. né? Então, Desde quando Tomé tem de alguém Souza. que organiza alguma coisa, o próprio Vargas, embora Sim. ditador, então, organizou muita coisa que foi Ele importante reinventa o Brasil. para a classe trabalhadora, por exemplo. Total. Então, Tudo que há de proteção no trabalho foi não Exato. inventado por ele, mas pela luta da classe trabalhadora que ele vai Claro, conseguir cooptar também como um projeto de Estado, né? Sim. Mas ele Isso é muito entende louco. que Entende, se sim. ele não distribui aquilo ali, o jogo fica mais complicado, inclusive, Exato. para a manutenção do seu projeto. Exatamente. Enfim, outras coisas que eu havia pensado para nossa conversa e que eu estava bastante animado pelo fato de você ser um historiador, e não qualquer historiador, ser este historiador que você é, uma pessoa bastante crítica, né? Eu estava falando que eu já encontrei um historiador pró-TFP que disse que Que beleza. o cristianismo europeu civilizou o continente africano. Ele deve achar que o cristianismo chegou na África com a igreja romana. Exatamente. Ele é um professor de história bastante equivocado, Nossa meu caro Senhora. amigo. Não, tem que começar a narrar umas coisas pra ele do Krenak, né? Exatamente. Lembra o Krenak olha assim para as pessoas que estão entrevistando ele e fala: por que você tá me olhando com essa cara de feliz? Nossos mundos estão em guerra. E estão em guerra há mais de 500 anos, né? Inclusive pela cruz goela abaixo Exatamente. que o cristianismo europeu enfiou nos povos originários. Exatamente. Ah, mas os jesuítas cuidavam, protegiam contra o colono que queria extrair a mão de obra ou escravizar. Tá, mas reduzia, cristianizava, condenava. Projeto de dominação onde vários têm os seus papéis. Um bate, o outro assopra. Exato. Todo mundo ali tá dominando, todo mundo ali tá colonizando. Não tem o bonzinho. Quem é da periferia sabe quando a gente toma um enquadro da polícia, tem o good cop e o bad cop. Eles ficam ali sempre Isso faz parte da psicologia do negócio. Porque aí você meio que olha, pô, esse cara aqui parece que tá me defendendo. E você começa a falar o que não devia. Aí toma umas né, aí você toma invertida do outro. Exatamente. Então, a gente sabe que isso é um processo isso faz parte dos processos de dominação. Aproveitando que nós estamos neste que é o primeiro podcast de cultura islâmica do Brasil, eu queria te fazer uma pergunta sobre um episódio histórico, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, que é o caso da Revolta dos Malês. Porra, bicho. Corrida, acabou de fazer 190 anos. Tem vídeo no canal sobre a Revolta dos Malês, 190 anos da Revolta dos Malês. Essa que foi a maior revolta, a maior insurreição no Brasil pós-independência, certo? Dá uma conferida lá, canal do Salam Aleikum, 190 anos da história da Revolta dos Malês. Vou explorar esse tema com o nosso convidado aqui. Esse fato histórico, Lindenera, é muito pouco mencionado, por exemplo, nos livros didáticos. Sim. Isso é uma coisa que a gente aborda muito aqui nesse programa. A gente já trouxe um codigologista norte-americano que estava investigando os documentos manuscritos originais da revolta. Você sabe que eles tinham crenças muito peculiares na forma como eles praticavam o Islã. E esses insurretos, né, que fala, essas pessoas que se levantaram nessa sublevação, elas escreviam trechos do Alcorão Sagrado, que é o livro
sagrado dos muçulmanos. Eles escreviam em carvão, em algum tipo de superfície. Depois eles jogavam água em cima daquilo e bebiam, como se estivessem bebendo a letra. E se sentiam Sensacional. protegidos para ir para a guerra. Eles foram encontrados, muitos corpos ali, com trechos do Alcorão amarrados ao próprio corpo, né? É. Então esse é um fato que ele tem tanta... embora se saiba muito pouco por conta de toda essa tradição que o Brasil sempre teve de destruir provas, destruir registros históricos, artefatos e tudo mais, destruiu-se todas os contratos de compra e venda da escravidão, né? A gente sabe que o Brasil tem essa Rui tradição. Barbosa, Rui né? Barbosa, exatamente. Era por um motivo supostamente nobre, porque pelo peso, mas aí foi Supostamente, no entanto, mais apaga, a né? consequência disso Claro. para o Brasil. Essa coisa que a gente estava falando do revisionismo histórico, por exemplo, Total. querem apagar a escravidão, mas esse fato específico da revolta dos malês, ele é muito pouco mencionado, não tem estudos tão profundos quanto o fato em si merece. E, ô louco, esse aqui Chegou o momento. é o chamamento para a oração islâmica. Obviamente, não vou interromper a entrevista para fazer a oração, vou protelar um pouquinho o tempo, porque estou com um convidado neste momento. Mas os muçulmanos, para quem não sabe, fazem 5 orações por dia. E existem muitos aplicativos que avisam o momento certo de fazer as orações. E eu fiquei aqui, né, empolgado para ver e ir com você. Porque antes de falar dos malês, essa revolta extraordinária da história brasileira, e no fim das contas, de uma conexão profunda com uma África negra, mas também com uma África negra muçulmana, que é muito pouco falada, né? Mas eu fui uma única vez e tive a alegria de conseguir levar a minha mãe. Minha mãe faleceu fez 2 anos agora. E ela era... Yerhamu, que a gente que esteja. Muito obrigado. E ela... E adivinha onde eu levei ela? Numa mesquita... Você levou na São Bernardo do Campo? Não. Em Istambul. A mesquita azul lá. Que coisa linda, Cara, você não sabe, eu tava numa crise amorosa e tava feliz de conseguir levar minha mãe, que sempre foi uma batalhadora. Consegui, vamos, finalmente vou conseguir. E a gente foi para várias cidades da Europa e fomos Isso é até muito legal. o início do Oriente, né? Afinal, vamos sair desse mundo europeu. E fui lá a Istambul e tal. Cara, quando eu entrei nessa mesquita e tirei ali o sapato e deitei e dobrei o joelho e fiquei me esticando, mas ao mesmo tempo fazendo a reverência lá. Porra, cara, não só quis me converter, mas me deu uma paz, uma alegria, uma satisfação. Aí você percebe, né, como historiador, a gente às vezes é muito cético, mas toda essa história de uma tradição de sábios, da espiritualidade do mundo, digamos assim, da condição humana, que esses caras geniais sabiam fazer em termos de arquitetura, em termos de escrita, em termos de sapiência mesmo, Não, né? tem muita coisa ali, cara. eu fiquei Eles pensam felicíssimo, como que o ar bicho. vai circular naquele espaço. Que coisa maravilhosa, que aquela cidade, aquelas mesquitas e toda hora o chamado Sim. nas caixas de som espalhadas pelas praças da cidade. Eu falei, uau, né, cara? Você voltou, agora eu vou voltar 1400 anos. Você sabia que o primeiro homem que foi indicado para fazer esse chamamento da oração, para subir no alto de algum lugar, hoje é nos minaretes e tal, mas para subir e ficar acima ali das outras pessoas para que desse modo a voz pudesse ecoar pela vila, pelas comunidades, foi um africano. Foi um africano. Isso explica boa parte da adesão africana ao Islã. Porque, vamos lá, você não tem toda a escatologia evangélica, você não tem toda aquela cosmovisão, aí você sabe quem é João, Pedro, Tiago, você sabe quem é aquela galera. Imagina que o pessoal muçulmano tem outros personagens, outra história, embora cristianismo e islamismo são ali de Abraão, sim. São religiões irmãs. Mas isso toca o africano de um modo muito especial. Tipo, e olha que curioso, quando o profeta do Islã decidiu que porque eles ficaram assim, né? Pô, como é que a gente vai avisar a galera que vai ter o chamamento por ação? Aí alguém deve ter falado, pô, usa tipo um chifre assim pra fazer um berrante. Não, isso os judeus já usam, vai confundir com eles. Pô, já sei, usa um sino, por que não um sino? Falei, pô, sino, a galera já tá usando. A gente precisa dar uma parada pra ser diferente. E aí teve essa indicação para que o profeta chamasse o homem da voz mais bonita, o negro.
Bilal al-Habashi, que é Bilal, o abissínio. Habashi é Abissínia, Abissínia. Etiópia. Sim. Sensacional, Então né? ele é o muezin, é o que faz o chamamento para oração. Muezin. E o chamamento para a oração chama Adhan. E o primeiro muezin da história é um africano. Isso se contrapõe à versão de que o Islã se espalhou a fio de espada pela África. Não é verdade, né? Isso não é verdade. Obviamente, você tem exceções, movimentações humanas gigantescas. Claro. Vai ter um cara ali no meio que fala assim, pô, vou aproveitar isso aqui para ganhar um dinheiro, vender umas pessoas. Vai ter um ou outro. Sim. Mas via de regra, comércio. Uhum. Comércio e contando a história. Falou assim, sabia que na nossa religião uma pessoa que tem um alto posto é um africano? Uhum. Isso mexe com as pessoas. Aí o pessoal Porque dá eu uma penso, não, mas eles desmontada. são estrangeiros, eles são árabes, eles são... Não, mas nós somos todos irmãos. Inclusive, Sim. já tem de vocês conosco também. Uhum. Então foi comércio, miscigenação, um casa com outro e Sim. tal. Mas enfim, Esse espalhar, Revolta né? dos Malês Revolta dos Malês. também recebe influência do que ocorria na África Islâmica da época. Uhum. Você tinha, por exemplo, o Califado de Socoto, que só foi desmantelado pelos britânicos já no século XIX, 1806. Não tenho... 1906, eu acho que é o final Uhum. do Califado de Socoto. O Califado de Socoto é uma história, vou contar brevemente, tô dando uma aula de história pro historiador. Isso não vale, né? Não manjo nada de Islã, não sei Não, o mas básico. essa história eu sei pouco, mas eu sei o principal, que é o rei Raúça, não sei por que cargas d'água, mandou matar o rei Fulani, os dois eram muçulmanos. Não deu certo o atentado. E o contragolpe foi subindo pro norte da Nigéria e arrebanhando toda a galera que era muçulmana, que tava no meio do caminho, porque achou injustiça o rei descer pra tentar matar o outro e tal. Uhum. E virou uma grande jihad. E essa jihad foi, por onde passava, ela foi conquistando territórios e formou um califado negro, africano, muçulmano, 1000 graus ali, que é o Califado de Socoto. Uhum. E os caras ganharam as batalhas todas e ficaram lá com mais de 100 anos com Usman Dan Fodio, que é Até o começo do século XX. Exato. Ali perto do século XX, Antes da 1906, se eu não Primeira estiver Guerra. errado. Tem vídeo no canal aí, a galera. Sensacional. conferir. Sensacional. E aí tinha essa coisa, como era uma guerra entre os Fulani e os Hausa, aqui tinha as duas etnias como escravo. As duas praticantes da mesma fé. Uhum. Aí os caras tiveram que meio que deixar suas diferenças de lado e falar assim, parça, aqui nosso inimigo é os brancos. Certo? Aí nós temos nossas diferenças, nós resolvemos depois. Aqui a gente precisa se organizar para ir para cima dessa galera. E esse plano foi engenhosamente arquitetado. Eles escolheram um feriado católico, que ao mesmo tempo convergiu para o dia, a noite, na verdade, da Laylatul Qadr, que é a noite do decreto, que é a noite mais importante do mês de Ramadã. Aqueles homens estavam jejuando durante o dia, planejaram todo aquele ataque. Aquilo foi uma coisa muito engenhosa. No entanto, cara, é uma história fascinante. Antônio Pitanga acabou de lançar um filme sobre a Revolta dos Malês. Acabou de lançar. Seu Pitanga, eu quero o senhor aqui. Já O pensou? senhor me ligou outro dia, eu quero trazer o senhor aqui. O povo muçulmano brasileiro nutre uma grande expectativa em torno do seu filme. Nós esperamos por esse filme há muito tempo. Isso é muito importante para educar as massas, para mostrar para elas a riqueza das suas culturas e para mostrar que dentro do que se considera religião de matriz africana, você também pode incluir o Islã, que é 45% do continente, que está lá há 1400 anos, Uhum. certo? Então, tudo isso para A pergunta... a pergunta que é: por que esse fato me parece que é tão pouco explorado, divulgado, investigado? Bom, A quais fatores se atribui como esse dizem, apagamento? supostamente, como dizem os jovens, né? Pergunta de milhões. Mas os jovens nem estão falando mais essas coisas, que muda muito rápido, né? É muito raro. Mas, eu acho que tem muitas camadas para responder por que não é tão divulgado, inclusive no mundo escolar, quanto deveria. Primeiro, porque, entre outras coisas e causas, o Brasil é o campeão da escravidão, da escravização e de um apagamento muito sofisticado do protagonismo negro na história do Brasil.
evidentemente, por uma história de violência brutal contra todos aqueles e aquelas que se levantaram contra o sistema escravocrata, que não era qualquer coisa de controle simples, mas esses senhores de escravizados, eles tinham manuais de controle, né? Seja nas fazendas de plantation de cana-de-açúcar, seja no café. Ou seja, primeiro ponto fundamental para entender, ou pelo menos para, digamos assim, iluminar essa história da Revolta dos Malês, ali no coração do Império do Brasil, exatamente no período regencial, onde esse país ainda em formação, essa nação ainda que não estava formada, chacoalha diante das rebeliões regenciais, né? O Pedro I já tinha abdicado, já tinha voltado para Portugal, essa elite ainda testando ali as suas formas de controle político, inclusive regressistas, que vão virar os conservadores, os liberais, que eram escravocratas também, mas tinham uma visão mais, digamos, federalista de um Estado nacional. Mas o primeiro ponto fundamental é que esse país se constitui não só com a continuidade da escravidão a partir de 1822, no 7 de setembro. O Brasil reinventa a elite luso-brasílica, ou agora luso-brasileira, a partir de 1822, reinventa a escravidão porque vai trazer, inclusive ilegalmente, africanos escravizados durante décadas, de forma ilegal, como um pacto de sequestradores, até 1850, quando vem a Lei Eusébio de Queiroz. Então, estamos falando de um país que se formou ao arrepio da lei e que traficou ilegalmente 750 mil africanos livres, que deveriam ser livres. Mas, além disso, desde 1550 traficava os navios lusos, né, e brasílicos, porque não era brasileiro ainda, mas também, a partir de 22, navios com bandeira do Império do Brasil, que vão para a África, traficam e trazem para cá. Então o Brasil reinventa a escravidão e 40% desses 5 milhões de africanos escravizados vieram entre 1808, a presença da Corte Joanina, e 1850, ou seja, boa parte já desse Brasil em vias de independência ou independente. Essa invenção de um Brasil profundamente escravocrata, de um império da escravidão que faz uma política da escravidão, é fundamental para a gente entender que a escravidão é uma instituição total na história do Brasil. Como assim uma instituição total? Tudo passava pela propriedade do escravizado. Então, se você não tem o escravizado, porque não pode comprar, mas o que você está consumindo, o que você está simplesmente fazendo, em, sei lá, andando numa rua e num calçamento do século XIX em São Paulo. Sentando em uma cadeira. Sentando em uma cadeira, tudo é feito com mão de obra escrava em todos os territórios das províncias do Império do Brasil. Ou seja, isso é uma instituição total. A escravidão negra, respirava por todos os poros da sociedade brasileira. Então esse é o primeiro ponto para entender que, de maneira geral, sempre se narrou a história do Brasil a partir de uma ideia e de uma perspectiva branca e elitista. E aí sempre se narrou depois a história do Brasil em função principalmente dos escravizados que vinham da Costa do Ouro e vinham de Angola. Essa Angola que na verdade é quase irmã do Brasil, porque toda essa história da formação do Brasil no Atlântico Sul está conectada geograficamente com Angola, e esses sujeitos que expulsaram os holandeses do Nordeste do Brasil colonial, eles ganharam cargos do Conselho Ultramarino Português lá em Angola. Então você não pode entender essa formação escravocrata do Brasil sem o suprimento de portos de escravizados que vem da região da Costa do Ouro e de Angola. Então, é uma única história num arquipélago de Capricórnio, como diz o historiador Luiz Felipe de Alencastro. Esse é o primeiro ponto, é o campeão da escravidão, sequestra ilegalmente depois da independência, foi o que mais escravizou em termos de quantidade dos 12 milhões de africanos sequestrados do continente africano. O Brasil é responsável, o Brasil português e depois o Brasil independente, por 5 milhões. Aí a gente percebe porque a nossa população negra é a maior fora da África. E mais do que isso, foi o último a acabar com a escravidão negra nas Américas, e quando o fez, a Lei Áurea, que não foi dádiva de uma princesa, sim, luta de abolicionistas como Luiz Gama, ou dos ecos da rebelião dos malês, foi uma espécie, o golpe militar foi uma espécie de golpe preventivo em 1889 para não permitir qualquer tipo de ascensão social da população negra, que foi sendo ressignificada já na liberdade no pós-abolição, mas numa eugenia brutal que vai tirando esses sujeitos de cena e apagando eles da história, por exemplo, de uma cidade como São Paulo. O Bexiga era negro. Por que a Vai-Vai tá lá? Né? Porque era um lugar de população preta. É só olhar as fotografias do século XIX, do Militão,
e depois você olha nos anos 30 e parece todo mundo branco, inclusive no Brás, né? Mas era um lugar de população africana. Então, esse é o ponto fundamental. O Brasil é o campeão da escravidão, montou uma história, sempre narrou a partir da perspectiva dessa elite, que sempre passou um pano brutal, porque aí vem Gilberto Freire, vem todo mundo, e monta uma interpretação interessante que vai louvar a herança africana, mas monta em função de passar pano para a violência da escravidão. Então, vamos dizer que só nos últimos 30 anos, e isso é muito pouco ainda diante da história brutal da escravidão, a gente tem mais tempo na história do Brasil, pensando a partir de 1500, e aí eu não estou colocando aqui na conta os povos originários, porque aí é uma outra questão que está interligada, mas que é fundamental. Mas vamos pensar a partir de 1500. A gente tem mais tempo na história da escravidão e da desumanização dos africanos, sejam eles muçulmanos ou não, do que qualquer outra coisa. Aí imagina, você tem essa camada, aí você tem um grupo de escravizados malê, aliás, a mãe do Luiz Gama era malê, Sim. né? Luísa Marim, e esses malês fazem uma revolta na perspectiva do medo branco brutal, na cidade mais preta do Brasil, quiçá uma das mais pretas do mundo até hoje, né? E deixa a elite branca exígua, que é pequena, de cabelo em pé. Elite essa que já nutria muito medo das notícias do Haiti. Porra, exatamente. Que é o mesmo arco, Xabá, é o mesmo arco que vai de 1794, quando o Haiti começa a sua independência, consolida em 1804, mas imagina o medo de uma rebelião feita por 500 mil escravizados pretos e pardos. Porra, e aí quem tem mais medo é exatamente a elite do Império da Escravidão. O Simão Bolívar, nosso camarada aqui da América Unida, que inspirou depois o Hugo Chávez, que inspirava todo mundo também, o Simão Bolívar falava assim no século XIX, cuidado com o Império. O pessoal que estuda depois, como é que Império? Império americano? Não, era o Império do Brasil, que era um império gigante, o Império da Escravidão. Pedro II podia ser um homem esclarecido, sabe? Patrocinava artistas, mandava artistas para Paris, tirava fotos enroladinhas com técnicas fotográficas sensacionais lá nas pirâmides do Egito, mas o Pedro II é um sujeito que dá título nobiliárquico para traficante de seres humanos e para barões do café que tem plantéis de 100, 200 escravizados de origem africana. Ele é o imperador da escravidão. Ah, falou uma vez ou outra contra? Falou. Pessoalmente devia ser contra? Provavelmente, né? Mas ele governa numa estrutura de uma elite que, em todas as instâncias políticas do Império do Brasil em formação, faz uma política deliberada da escravidão. Segura até não poder mais. Sim. Essas leis todas, Lei do Ventre Livre, 1871. Sexagenários, 1885. Elas, sabe aquela abertura lenta, gradual e segura que a gente teve também na ditadura, que nunca acabou? É essa bagaça. É por isso que não está devidamente narrado nos livros como deveria. Agora, a universidade também tem digamos, uma questão aí. Tem um papel nisso. Tem um papel nisso. Há mais de 30 anos, há uma historiografia sensacional que narra a agência dos escravizados, que é a galera da Unicamp, colegas maravilhosos, alguns consagradíssimos. Sidney Chalhoub está em Harvard, está lá numa vaga de História do Brasil em Harvard. Chalhoub é um dos grandes pioneiros desses estudos da escravidão no século XIX. Afinal, esses escravizados tinham agência, tinham ação, se organizava, é só olhar os malês. João José Reis, na Bahia, narrou essa revolta, professor da Federal da Bahia. Tem 30 anos que se fala disso na universidade, e aí a questão é, por que isso não chega, inclusive, na periferia? Né? Aí é uma questão de comunicação, porque os historiadores precisam investir em comunicação. Você tem que dar a cara na escola pública para falar, ó, esses estudos aqui, essas fontes aqui, olha essa revolta aqui. Hoje tem até lei que ampara a inserção desse tipo. Desde 2003, que é a lei de ensino de história da África. Quer dizer, olha como é recente, né? E também, sabe, companheiro, estava ali na minha... Quer dizer, a sensibilidade de pensar. Mas olha como é recente, cara. Então, história, assim, é uma história da lentidão. Essa estrutura é tão perversa que não só come o nosso cérebro e faz a gente ser racista, mesmo achando que eventualmente não é, como ela é absolutamente sorrateira. Talvez essa discussão do racismo estrutural, que é o que explica o esquecimento dos malês,
E de tantas outras revoltas da história do Brasil, sei lá, Tantas o outras. Quilombo dos Palmares, né? 100 anos de Quilombo dos resistência. Palmares tá 100 sendo... anos. Quilombo dos Palmares tá sendo atacado... Deixa eu ver, acabou em 1694, é isso? Exatamente. Então, sou meio ruim de matemática. 400 anos depois, Palmares volta a ser atacada. Exato. Esse é o nome da manchete. Essa onda revisionista começa com essa palhaçada, essa patifaria de Zumbi tinha escravos, cara. Eu, Essa é assim, muito boa. eu não vou ficar entrando muito. Essa é uma oportunidade que sim devemos falar a respeito. Porque Total. quando falam por aí, eu simplesmente apresento o riso como resposta. Porque assim, Como na resposta cara, do PT, né? Você vai falar, deixa pra lá. Né? é ridículo, mano. Assim, querem tirar, obviamente, o protagonismo e a capacidade de liderança de uma figura muitíssimo emblemática para a história. Todos os brasileiros, isso não é só a história dos pretos, tá ligado? Isso é dizer que teve gente que deu a vida por aquilo que considerava certo, tá ligado? Por entender pessoas que estavam provavelmente à frente do próprio tempo, de olhar e falar assim, isso aqui não é o projeto da natureza para o ser humano, por que a gente está fazendo? Exato. Por que isso existe? A gente precisa lutar contra todas as forças para que isso deixe de existir. E, obviamente, né, cara, você deveria ter ali situações de prisioneiros, você deveria ter... Era uma guerra, você tá dentro do Império, você criou a Cidade da Liberdade dentro do Império. É óbvio que ali não era também, né, tipo, se você for lá pro território né? onde o Hamas está resistindo, não Vai é achar que não exatamente tem um violência, playgroundzinho que você vai encontrar. Exatamente. Ali tem um cara que se for aventado que ele é um delator, ele não vai estar numa situação bacana, entendeu? Sim. O pessoal tem uma mania de achar que as coisas não têm contradição. Lógico que Você tem tem uma coisa na história que é o que você perguntou no começo. Quem estuda história, estuda... Agora sim, camarada. Contradição. Ou seja, se há alguma coisa que fomenta essa mola da história, a luta de classes seria, para um certo marxismo, a mola da história. Sim. Mas tem alguma coisa que move a ciência da história, a narrativa da história, é exatamente a contradição. Zumbi dos Palmares. Por N motivos, herói nacional, tá no panteão dos heróis da pátria. Isso foi pauta do Abdias Nascimento, esse fenômeno impressionante que, durante o século XX, inventou o teatro experimental do negro. Abdias é 1000 graus. Abdias é um negócio assim, eu aprendi mais o Abdias com a companheira de vida dele, a Elisa Larkin Nascimento, do que na universidade. Porque, por causa do ICL, de novo o ICL, eu me aproximei muito da viúva do Abdias, que também era parceira intelectual da Abdias. E ela escreve sobre cultura afro, ela escreve sobre, enfim, adinkras, as inscrições, os desenhos, os ideogramas das línguas africanas. Povo Gá, de onde seria Gana hoje. Sensacional, ela manja muito, ficou 40 anos casada e parceira intelectual, então não estamos falando da viúva, estamos falando da parceira intelectual do Abdias. Leva o IPAfro à frente, aí eu falei, caramba, em 2 anos eu aprendi de Abdias e Teatro Experimental do Negro, e Frente Negra Brasileira, Movimento Negro Unificado. Eu não sabia que olha a vergonha, cara. Eu não sabia que o Abdias tinha sido um dos fundadores do PDT. Ele era brother do Brizola. Aliás, outro impressionante sujeito. Brizola. Então, a questão crucial aí, o Abdias levanta essa bandeira do zumbi. Acho que tem duas... E aí eu vou tentar ser bem sucinto para não ser palestrinha. Não precisa. E o nosso grande público... Fique à vontade. Que é... A primeira linha, em termos de memória da luta negra, nas várias camadas da história do Brasil, então Zumbi dos Palmares. Aí no final do século XVIII, por exemplo, quase 100 anos depois, Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates pretos e escravizados e também libertos que fizeram uma rebelião dos alfaiates na Bahia. Sim. Na Bahia contra o Império Português. A Bahia pipocou de rebeliões. Pipocou. Né? Aí você tem no século XIX uma figura com o patrocínio o próprio Luiz Gama, que libertou vários dentro da letra da lei. E denunciando, ele dizia que a razão de Estado no Brasil, Luiz Gama, era o terror contra o povo preto. Estado terrorista.
Aliás, precisamos chamar esses estados de terroristas também, Exato, né? exato. Libertou lá refém, os terroristas do Hamas libertaram os reféns. Peraí. Os terroristas do Hamas, então vai ser mais coerente. Libertaram reféns do terrorista Estado de Israel, do Exatamente. Netanyahu. Né? Então tem que ter uma certa semântica, mas ok. Então, na história do Brasil, tem várias camadas de luta do povo preto, rebelião, agência, mas nesses momentos da história brasileira, são momentos de ideia de liberdade muito diferentes uns dos outros. Sim. Então, Palmares não era um brasileiro preto que se via igual Nem ao tinha outro Brasil, preto. né? Não tinha Brasil, tinha Império Português, enclaves, sistema da açucarocracia nordestina em formação, o Império Português anexado pela Espanha, a Holanda, que já era sede do capitalismo financeiro, atacando a Espanha e, portanto, Portugal, fazendo a sua produção de açúcar com o Nassau, que não era nenhum bonzinho. Se o Brasil fosse colonizado pelos holandeses, a gente seria um país melhor. Bando de vira-lata, vagabundo. Por quê? Porque a Holanda traficou. O que a Holanda faz? Toma o controle de Angola, dos portos negreiros, para ter suprimento de mão de obra para plantar cana-de-açúcar e vender a preço de ouro na Europa. Então os holandeses com Nassau é o quê? Nassau é um empresário, um CEO da Companhia das Índias Ocidentais praticamente, um homem escolhido para administrar, é um avançado CEO. Então, o que é o Zumbi ali? O Zumbi, na verdade, é um homem africano no coração de um enclave comercial, uma empresa comercial portuguesa, que uma ideia de liberdade pré-Europa, uma ideia de liberdade pré-colonização, uma ideia de liberdade que tem mais a ver com uma harmonia, como você bem disse, de forma muito bonita, né? Ele cria uma cidade da liberdade, com uma ideia de liberdade muito diferente do mundo ocidental, Exatamente. no coração de um império português escravocrata, e deixa todo mundo de cabelo em pé. Só que ele não é brasileiro, não existe o Brasil. Então, para os historiadores entenderem melhor o que era os mocambos, o mocambo do macaco, essas séries de paliçadas que eles moravam e as relações que eles tinham amorosas, ou eventualmente alguém servindo alguma coisa, aí tem que entrar em outras análises. Mas isso não invalida uma luta histórica que você pode acumular, meio benjaminianamente, né? É do acúmulo da luta da tradição dos oprimidos que você organiza o seu ceticismo para deixar enterrar os mortos em paz e fazer efetivamente a revolução. Então, numa linha do tempo, dá para ter anacronismo de memória de luta. Numa linha de historiador científico profissional, você precisa ir lá para as fontes para mostrar que, evidentemente, havia contradições. Mas esse cara deixa o sistema da época de cabelo em pé. Então, quando eles vão, roubam as coisas, sequestram as mulheres, levam para lá, é um negócio assim maluco. A coroa portuguesa enviou milhares Fez de acordo. homens. Cara, fez acordo. A coroa respeitou tanto esses 100 anos de resistência, como fez acordo com os indígenas também, que fizeram alianças. O rei de Portugal fez aliança. O Gangazumba preferiu fazer aliança e ir para Cucaú. Mas o Zumbi achou melhor não, tanto é que foi incensado depois como o cara que não se dobrou. Mas há alianças, há conveniências. Não é uma coisa chapada na história. Exato. Os Tupinambá fizeram aliança com os franceses, contra os portugueses. Então esses indígenas não se veem como uma única unidade de luta na época. Se veem hoje. Mesma coisa para o mundo africano. Exato. A gente aqui não olha existia o pra... negro. Negro não fazia É sentido. uma invenção de tradição ou de etnia. né? Negro, na perspectiva do colonizador, é uma palavra para você dar nomenclatura para um commodity. Exato. O ser humano era uma peça comerciável, você precisa dar um nome para aquilo. E aí você vai fazer em acordos comerciais de compra e venda, você vai ficar colocando etiqueta de etnia em todo mundo, aí chama negro, serve para quê? Carregar peso, quer um? É isso. Exato. O primeiro... Depois a Miss César e pensadores da diáspora conceberam a ideia de negro, por entenderem que tinha diáspora, então negro é um ponto de unidade para nós aqui, né? Você faz a ressignificação. Faz um panafricanismo, né? Panafricanismo. Porque por exemplo, lembra da exposição Histórias Afro-Atlânticas que teve no MASP e tal? Inclusive vários historiadores e historiadoras da escravidão escreveram textos. Tinha pintura do Abdias. Aliás, olha a vergonha que a ideia branca faz com a gente. Mesmo eu tendo uma origem não só operária, mas
parte de pai é uma origem também africana. É, eu não sabia que o Abdias fazia aquelas pinturas afro. São lindas aquelas formas O todas. que é aquilo, cara? É. Eu falo pra Elisa aqui que eu fico de cara. Genialidade Genialidade negra. pura. Excelência negra. E aí, porra, até perdi o rumo aqui Não, que a gente tava assim, a gente tava falando dessa parada dos revisionismo histórico. Sim. Assim, a gente tá nesse movimento de ultradireita, a ascensão da ultradireita no mundo. E ela vem acompanhada, por isso que eu tava tão animado de fazer esse bate-papo. Porque ela não vem desacompanhada de uma coisa chamada revisionismo histórico. E aí eu observo que não apenas os historiadores, mas talvez especialmente historiadores e historiadoras têm um papel muito fundamental na sociedade de hoje, que é de garantir a memória e não deixar que as pessoas desvirtuem a história, porque elas não dá para negar Palmares, não dá para negar a escravidão, sabe? Tem gente na internet aí afirmando que tinha negro senhor de escravo escravizando brancos. Então, assim, distorcendo, às né? vezes pega uma exceção e transforma ela em regra, sabe? Então, assim, tem muitos equívocos. Já tem muitos equívocos sem a criação destes. Entende? Já tem muita coisa complicada. É uma coisa complicada na hora de discutir raça. As pessoas quererem minimizar a questão dizendo assim: ah, mas eu não ligo pra cor. Mas cor não é ignora cor. a própria história, né? Não é cor. Você sabe que tem um complicador no próprio nome negro, eu vou te falar, ou preto, que não tem nenhuma raça que leva uma característica física na sua nomenclatura de raça. Sim. Né? E você não vê dois judeus medir nariz. Sim. Né? Então, no meio... entre os negros... E entre a sociedade em geral, isso não é um problema dos negros. Existe o tal do colorismo, esse fenômeno de quem é mais negro, quem é menos... Sabe? Então, qual a outra raça que é acometida desse tipo de coisa, né? Pois Então, isso tudo só existe porque o transporte leviano de milhões de pessoas, de culturas diversas, distintas entre si, foram amontoadas e trazidas para outros continentes por sobre o mar. Total. E desembocaram aqui, daqui não saíram, aqui morreram, tiveram seus filhos que continuaram servindo a este sistema que nunca foi desmantelado, ele só recebeu upgrade. Ele nunca foi desmantelado. Upgrades perversos, né? Perversos. No caso das trabalhadoras domésticas, acho que não há nada mais exemplar na história da permanência da escravidão, agora chamada de trabalho análogo à escravidão, porque na letra da lei é proibido, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar para os outros, inclusive para desembargadores aí de Santa Catarina que escravizam a própria empregada trabalhadora doméstica, que não pode fazer isso. Mas acho que não há nada mais exemplar do que você está falando do que pensar nas mulheres trabalhadoras domésticas que desses quase 8 milhões, o número é um pouco menor oficialmente, mas tem provavelmente 8 milhões de mulheres trabalhadoras domésticas. E dessas 8 milhões, por volta de 70% são mulheres pretas e pardas. Como muitas não se declaram pardas, pode ter certeza que 85% das mulheres trabalhadoras domésticas, e por que eu digo mulheres? Porque mais de 90%, 97% são mulheres que fazem trabalho doméstico. Elas são, mais de 85%, portanto, são pretas e pardas. Elas são oriundas direto das fileiras da escravidão do século XIX, como as amas de leite que amamentavam os filhos das brancas, tanto quanto, ou mais do que amamentavam seus próprios filhos que ficavam, digamos, nas periferias das cidades do final do século XIX. Então, acho que esse é o caso mais exemplar de como se constitui, de forma perversa, máscaras novas para um racismo que sempre foi estrutural, com essas ideias montadas para racializar. Eu lembro que um outro exemplo crucial para pensar em negacionismo e revisionismo histórico, como o pessoal do MBL, e nesse sentido o próprio Brasil Paralelo também, porque é um desdobramento, né? Eles atacaram as salas de aula desde ali de 2010 para frente em diante. Eu fui uma dessas
figuras que, como professor, vi na sala de aula, Putz, alunos, e ali né? era fácil acabar com o problema, era só dar uns cascudos, era só uns meia dúzia de moleque E eu, muito idiota. diplomaticamente, olhava para um cara com o livro do Olavo de Carvalho e ele ria da minha cara e tal. O E Olavo de eu Carvalho, que inclusive tá numa ótima forma atualmente, não sei se você tem acompanhado. apareceu o meme dele assim no fundo do mar, uma caveirinha com um cigarro, né? Mas imagina, esse menino numa palestra de um professor da Unicamp que estuda, sabe, as escarificações, Sim, as marcas sim, sim. das tribos, né? E que transplantados pela Middle Passage, pela passagem infernal do Atlântico, vão fazer suas escarificações lá no coração de Minas Gerais. Esse Brasil que é África, né? E aí um cara do MBL, que aliás causou no curso o tempo todo, e a universidade passava pano pra esse cara, abafava, teve sindicância, ele falou que ia estripar uma aluna, e a universidade não fez nada, não expulsou esse cara. Inclusive ele voltou outras vezes, xingava as meninas de feminazi, ameaçava as meninas, manipulava os meninos mais jovens. Membro do MBL, tinha amigo na internet com arma na mão, tipo o Bolsonaro. Fato é que ele pergunta pro professor assim: você tá falando aí da escravidão e tal, e vitimizando os negros, mas você não tá falando que eles que inventaram essa escravidão na própria África. Aí o professor, com todo cuidado, falou: nós, no Ocidente branco, racializamos a África, como, sei lá, num clichê, racializamos a Ásia como amarelos, ou como se todos os japoneses tivessem a mesma cara, e assim por diante. Mas esse cara ficava provocando o tempo todo dizendo isso. É, os africanos são culpados pela sua própria escravidão. Bom, o que o historiador profissional faz? Porque, vamos lá, revisionismo é sempre necessário do ponto de vista científico para você, com uma nova fonte sobre os malês, rever certas práticas da revolução, da revolta. Isso não tem a ver com ideologia. Não tem a ver com Isso tem ideologia. a ver com a descoberta de um novo artefato, por Exato, exemplo. você tenta, claro que as ciências humanas são mais subjetivas, mas você tenta, e eu sou a favor disso, a história não é literatura é genial, a gente vê outras coisas que a história não consegue, a história é científica, mas o fato é que a história tem seus métodos científicos desde o final do século XIX. A gente se aproxima, a gente seca, mas a gente não pode efetivamente achar que a gente está falando a verdade final sobre aquilo. Exato. Então, o que o revisionismo faz? É importante você rever certos momentos da história para discutir se de fato houve excessos jacobinos cortando 25 mil cabeças em Paris. Pode-se fazer isso? Pode. Com fonte mostrando, teve outros caminhos e tal. Agora, uma coisa é certa: o negacionismo é esse câncer. Revisionismo, ele tem que existir no debate historiográfico, até para a gente pensar os limites da atuação. Parte da historiografia. Exatamente, senão não avançaria a historiografia. Agora, o negacionismo, que aí vem, né, de a rodo no mundo das fake news com as big techs, agora inclusive com Trump de novo, a gente viu e tem visto. O negacionismo nega fatos incontornáveis do passado, que são dessa memória coletiva, dessa história pública coletiva que a gente convencionou chamar assim. Então, a memória é viva, pode ser distorcida, a memória é o objeto da história. Tudo que a gente está vivendo aqui agora, eu posso depois, como historiador profissional, fazer uma análise em que eu faço um sobrevoo, falo disso, falo do logo aqui, do camelo, falo salam aleikum, falo Shabá, falo da bandeira e faço uma análise historiográfica, histórica, pegando esses elementos. Agora, a memória afetiva que fica disso aqui, ela pode ser usada de muitas formas. Só que memória é uma coisa, história é outra. A memória, ela tem distorções, porque ela sempre é o passado vivo da tradição. A história precisa fazer o quê? Como numa espécie de laboratório. Ela precisa tensionar essa memória e mostrar que a memória, ela é uma disputa constante. Aí que vem a disputa de narrativas. O historiador sabe disso há muito tempo, né? Tudo é uma disputa de narrativas, então é até um pleonasmo para nós da história isso. Agora, a memória, ela é esse objeto da história exatamente para o historiador conseguir mostrar as várias nuances, os tais dos vários lados, o que os negacionistas gostam de dizer da esquerda ou de historiadores mais engajados.
que a gente só mostra um lado da história. Não, meu caro. O lado que sempre foi mostrado da história é exatamente o seu, que é o lado da ultradireita, ou da direita histórica, ou daqueles que se apropriaram do Estado Nacional de tal forma que criaram uma ideologia quase no lugar das religiões cristãs, que é esse nacionalismo imbecil, que inclusive fundamenta o sionismo extremista desde o século XIX. O nacionalismo é uma doença brutal que foi inventada no século XIX, que está em crise, mas está ali, né? Está fazendo o Trump com o seu MAGA, Make America Great Again, ser esse tresloucado que tenta reconstruir uma história americana que já passou. Já era. Quanto mais ele espernear contra a China, mais decadentes os americanos ficarão. Eles querem ser aquele só deles. pôster de Coca-Cola, né? Exato. Ou o Dos cowboy. 50. Passou, cara. Passou. Não depende só dele, do Estado Nacional. Depende dos ciclos e fluxos de produção e concepção de mercadoria. Exatamente. A China vai ser a nova internacionais sede aí do do capitalismo trabalho. mundial. E acabou. Já era. Tá posto. Então o negacionismo tem isso, entende? Os Estados Unidos, o que eu entendo desses movimentos reacionários é tipo um esperneio de criança. Não sei se você já teve de lidar com crianças. É tipo, muito psicanalítico. quando você fala pra ir tomar banho, Aham. esse esperneio, essa coisa de... É tipo porque você vai tomar banho, não tem? Já tá posto. Aliás, o Trump é muito crianção, né? Ele parece uma quinta série constante. First, sabe aquela coisa meio bufão, meio a dancinha dele? Eu acho tudo que nele tem é uma... algumas Com coisas... todo respeito às crianças, porque elas não merecem isso. Não, porque elas são seres humanos que estão em desenvolvimento. Exato. Tá? Ele é um Elas macho, estão ok. um macho infantilizado, brutalmente, mimado, aquele cara. Inclusive, Lindenberg, eu acho que tem uma parada aí que a gente entrou numa era de glamorização da burrice. Eu tô com... Eu acho que ela sempre existiu, só que as redes insensaram, né? Eu acho que deu uma alavancada na coisa. Como eu dizia, acho que o Humberto Eco falava isso, qualquer idiota com qualquer celular pode escrever qualquer merda, e na era da fake news... Isso pode ter nesse aparelho aqui, ou nas redes das Big Techs, um estatuto de verdade. Quer dizer, já era. E aí também temos um problema, que eu acho que o conhecimento, inclusive acadêmico, ele sempre foi muito restrito a poucas pessoas. Sim. Então, ele nunca foi levado efetivamente para as grandes massas. Aí a gente se pergunta, é necessário? Como é necessário? Em função de que lógicas, né? E, cara, não há dúvida, né, de que a educação, assim como o conhecimento, se fosse democratizado, atingisse as camadas, a gente tem um povo bom do caramba. Eu tenho isso comigo. Nosso povo é bom. Tá sendo ludibriado. Vai entrar num ciclo muito pesado daqui pra frente. Infelizmente, estou pessimista, esqueci de te avisar no começo. Eu não acho que o projeto que tá vigente vai conseguir se estabelecer para um novo mandato, por exemplo. E isso vai enfiar a gente nas trevas aí, talvez há uns 15 anos, hein, meu? Vai segurando, vai ser feio. Mas história também é isso aí. A gente tem aí uma geração que não conhece ditadura, não viu guerra nenhuma, não viu nada. Eles talvez estão a fim de pagar um preço, olhar e ver como que a coisa é de fato. Não foi mais um influencer que te contou, não foi mais um material de fake news que você acessou. Viver essas coisas na pele talvez faça criar uma geração lá na frente que lute. Porque, cara, eu comecei a me engajar em luta política, eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu olhava para aquele negócio e eu falava assim, eu tô exatamente aonde eu devia estar. Eu vim lá da favela do Jardim Jaqueline. E naquela época era engraçado, porque eram as lutas anticapitalistas e contra a globalização. Sim, lembra? Era uma coisa e hoje a gente vê os caras falando do globalismo. Então, essa coisa de que se convencionou chamar cultura woke, por exemplo, né? Eu fiz uma investigação a respeito. Isso aí tá ligado a um romancista que ele cunhou um termo que já era falado nas ruas, um afro-americano. Não vou conseguir precisar a década dele, mas é de daquele momento de efervescência que forjou Panteras Negras e outros grupos de resistência ali. E aí o Stay Woke, if you are woke, you dig it, que é uma gíria pra se você está desperto, acordado, você sacou isso, você entendeu.
isso foi ressignificado pelo Black Lives Matter. Aham. E aí houve esse processo reacionário das pessoas pegarem, como a luta em 2015, em 2017, ela vinha acompanhada de pautas que não eram pautas dos anos 60. Uma coisa que todo mundo sabe que incomoda muito essa galera reacionária é pauta LGBTQIA+. Esse é o grande Sim, negócio, assim. Não, e virou também um problema pra esquerda, Aí né? eles pegam e amarram isso num saco, colocam uma etiqueta de chamar woke, mas não tem nada a ver, compadre. Você falar que movimento negro é woke, movimento negro começa no navio negreiro, Exato. seu imbecil. Tipo, não dá, sabe? Mais um termo da moda pra desqualificar a luta. É, porque já foi marxismo cultural, Aham. porque já foi globalismo, já foi doutrinação. Aliás, a gente tava falando nos bastidores, a direita dá os melhores projetos pra esquerda, a esquerda não pega. Doutrinação nas escolas, pô, tem que ter. O problema é que a escola tá Pois na mão da então. direita há muitos Quando anos. quando a gente começou a democratizar um pouco mais o espaço escolar, e eu sou já da geração de professores e professoras que viu isso acontecer e já representava essa tentativa de transformar, foi que eles começaram a gritar loucamente, porque a escola sempre teve partido, mas sempre foi a extrema-direita. Quem que inventou essa forma escolar do século XIX, inclusive o modelo de sala de aula, foi a direita do século XIX. E Parece foi uma isso fábrica essa bagaça, né? que fez essas forças reacionárias se moverem a partir das sombras. Tipo, é como se... Eu fico pensando, cara, o conservadorismo é uma coisa... não é um movimento natural do ser humano. Não é. Conservar. Não é, cara. Eu vou te falar, assim, você conserva algumas coisas, obviamente. E quando você vai ficando velho, você vai ficando conservador em alguns aspectos. Mas via de regra, cara, eu não acho que isso é nato do ser humano. Não também acho que não. não é uma construção cultural. E eu vou te explicar por quê, cara. Você tenta imaginar a galera lá nas cavernas. Sai um cara e o cara volta, o cara volta bronzeado. Certo, meu? O cara volta cheio todo de novidade. diferente. Fala, rapaziada, eu vi um rio. Os caras, você é louco, meu. Eu vou ficar aqui, eu sou conservador, ficar na caverna. Não, vocês têm que sair lá fora pegar um sol. Eu não acho que isso deve ser um movimento... Sabe, não faz sentido. Eu acho que a natureza humana é progressista. Aham. A gente quer descobrir, a gente quer melhorar a vida, a gente quer criar formas de dominar o que a gente está vendo e fazer isso servir aos nossos propósitos. Uhum. E esse movimento por si só ele é progressista, cara. Sim. Né? Inclusive a colonização é um movimento progressista, no sentido do cara Pois é. tava lá na terra dele, podia ter ficado lá. Aí Essa progressismo curioso, digamos assim, tipo né, assim, da condição humana, né? o ser humano, ele não... Eu acho que as forças reacionárias, elas lidam com a coisa mais ou menos assim. Esse não foi o mundo que me ensinaram a viver. E aí tá todo diferente, eu não estou confortável. Aham. Então, antigamente eu podia chamar o cara de macaco. Antigamente eu podia chamar a fulana de sapatão. Agora não posso mais? É. Que É absurdo. meio Danilo Gentili, né? É. Me chamam de palmito E eu e pegam não a falo exceção nada, de né? novo, né? Então eu acho que Como se chamar alguém de palmito matasse um branco, Tem né? todo- Mas não matam os tem pretos. todo o sentido quando você fala da infantilização. Eu acho que tá tudo acompanhado. Glamorização da burrice, infantilização, ojeriza a intelectualidade. Ojeriza total. Isso já era uma coisa Isso é nazista, crucial né? do nazismo, do fascismo em geral. Então, É anti-intelectual por excelência. Mesmo que eles tentem ser, né, intelectuais. Lembra do Roberto Alvim, que o Bolsonaro nomeou como secretário de Cultura no auge ali do bolsonarismo, do governo Bolsonaro? Roberto Alvim imitou o discurso do Goebbels. o cara Lembra? com copo de leite. Isso, copo de Ele leite. ficou pouquinho, né? E aí ele fala assim, faz aquele discurso quase com a cavalgada das valquírias, né? Aí de repente ele... A arte brasileira só será brasileira quando for nacional. Cara, aí... E qual que seria o símbolo que eles elegeriam? Qual período artístico que será que eles... Os bolsonaristas, porque... eles iam... Não sei se eles teriam capacidade de ressuscitar o Anauê, lembra do Plínio Salgado? Integralismo. Do integralismo? Porque é muito louco, né? O Plínio Salgado e os integralistas, eles vêm de uma origem ali da discussão do que é a identidade brasileira, do verde-amarelismo, mas que tem sua gênese nos anos 20, com o Mário não com o Mário de Andrade, mas enfim, com os modernistas, Minotti Del Picchia, por exemplo. Que depois é uma galera que vai dar uma
reacionarizada, né? Enquanto Oswald de Andrade vai se tornar comunista. O grande líder junto com o Mário de Andrade, dos manifestos antropofágicos e tal, Oswald de Andrade, nos anos 30, 40, vira comunista. Enquanto o Menotti e outras figuras vão dar gênese a esse verde-amarelismo e esse reacionarismo que vai dar, por exemplo, num Plínio Salgado da vida. Aham. Né? Sempre tem uma centelhinha desses esses Sempre. nacionalismo fascistoide no Brasil. Sempre. Você Nunca quer ver deixou um de ter. fenômeno da internet que quando eu vou lá dar uma comentada, eu consigo barulhar o juízo de algumas pessoas. É as viúvas de Enéas. Nossa, vários. Eu chamo de viúva de Enéas, eles já ficam muito puto, Porque cara. aquela estética também autoritária. É, mano, né? e tipo assim, o Brasil da época dele tava no mapa da miséria da ONU e o cara queria fazer bomba atômica. Se isso não é fascismo, meu parceiro, nada mais é. Exatamente. Pô, e os caras falam que, pô, queria fazer bomba atômica pra quê, cara? A gente não precisa tacar bomba nos outros, a gente precisa resolver nossos BO aqui, dar comida pra galera, o pessoal ter trabalho, ter um Sim. trabalho digno, ser reconhecido por isso, trazer a comida pra casa, não faltar remédio pro filho, não faltar escola, não faltar sapato pras pessoas. É esse o lance. Não, e aquela coisa autoritária do discurso, né? Porque era. Isso aqui, vamos fazer. Isso é um robozinho, né? Exato. Parecia, dadas as devidas proporções, sei lá, o Hitler narrando em Nuremberg. Exato. Né? Né? Blut, aquela Exato, Alemanha do é. Sun, né? Marcha Alemanha. Pô, Você tá fazendo todo mundo marchar, né? Lembra da Ivani brasileiro também depois? tem... é verdade. Ela imitava igualzinho. Ela ganhou, ela virou deputada, né, cara? Acho que sim. O próprio Enéas virou deputado, né? Prova pra vocês, viúvas de Enéas, que Enéas era fascista e o Prona era um projeto talvez proto-fascista, é que ele se dissolve ali em 2006 e se funde ao PL. Conhece Aí, é. PL? Aí você entende toda a lógica da coisa, né? Pô, se liga, Há mano. um ressentimento brutal, tá tudo ali colocado. Exatamente. Cara, você pode trazer, na verdade, pra gente exemplos de como a falta de conhecimento. Já falamos um pouco disso aqui, mas como a falta de conhecimento de história, a história está sendo demonizada, a intelectualidade está sendo demonizada, e de como essa distorção da história em prol de uma determinada ideologia pode gerar equívocos e agravar o já conturbado cenário político. Bom, acho que a questão sempre, no mínimo desde o século XIX, é a questão do nosso tempo, né? Estabelecer uma democracia liberal representativa significou apoiar um certo projeto de poder, de uma certa lógica de vida criada desde as revoluções liberais burguesas. Então você tem ali, digamos, uma esfera pública construída, em alguns lugares mais, outros menos, sobretudo em função da luta da classe trabalhadora, que estabelece uma memória coletiva comum de lutas, conquistas, direitos, deveres, que vem do típico corolário constitucional iluminista. Sim. Então isso se consolida muito bem em alguns lugares. A gente não pode esquecer que grandes debates intelectuais, apesar de todas as contradições, que usavam da história para lembrar fatos fundamentais da liberdade humana, se deram na França, na Inglaterra, Sim. mesmo em alguns lugares dos Estados Unidos, mesmo em algumas ocasiões no próprio Brasil, que a gente tem mania de comparar esse liberalismo consolidado de França, Inglaterra e Estados Unidos, e aí eu digo liberalismo político do ponto de vista de uma democracia consolidada, que não tem golpe de Estado, quer dizer, até o Trump, né, aparecer. Mas o fato é, aliás, condenado, né? Um condenado na justiça virou presidente. Não, Então já era. ali vai virar Ali farra do boi. já era uma falácia esse liberalismo americano. Agora então, mas então você tem essa esfera pública que sempre primou por tentar construir uma memória coletiva em que as pessoas lembrassem como foi importante que, sei lá, a resistência francesa lutasse contra os nazis ali a partir da ocupação de Paris, né? Muito que bem. Então, existe um projeto interessantíssimo que vem, evidentemente, do iluminismo, de se construir uma esfera pública de uma memória coletiva de luta, liberdade e direitos garantidos. Certo. Agora, com as falácias desse liberalismo que serve só para alguns poucos eleitos do dinheiro, né? Isso nunca foi ampliado para a esfera total de massas desesperadas que vão fazer de tudo para conseguir ter um lugar ao sol, mesmo, como diz o próprio Gessé, mesmo que elas estejam sendo enganadas. Ora as bolas. Então, qual é o papel da história nisso tudo e da memória, né? Pensando sempre que a memória ela pode ser manipulada como as pessoas querem. Então, meu avô falava, o Vargas foi um grande estadista. Sim, vô,
Mas o Vargas também foi um ditador. Aí meu avô, de origem carioca, operário lá, fluminense, falava, vá a merda, moleque. Vai falar mal de Vargas? Eu tava lá quando ele se matou e eu vi a comoção do povo por ele. Eu falei, caramba, pois é. Fez aí 5 anos de história na USP pra falar essas merdas. Eu lembro dele me xingando no bar. Aí eu fiquei dando risada e falei, beleza. Quer dizer, a memória serve pra isso, ela é viva, você toca praticamente a memória que as pessoas têm. Todo mundo tem memória de alguma coisa e vai falar, não, a história não foi bem assim, não. Eu lembro Exato. dela assim. Mas aí vem a história, quase como uma história 2. A memória é uma história 1. Todo mundo vive em todo lugar, em todo tempo, em várias partes, e isso se cruza. É uma história 1. E tem uma história 2, que é a história científica, acadêmica, mas não só, que vai narrar, vai fazer um discurso Uhum. sobre esse tempo vivido. Vai estruturar isso de forma a deixar apresentável para que as pessoas Apresentável para acessem mostrar, olha, os fatos. funcionou assim, tem essas contradições aqui, isso aqui é uma invenção, isso aqui é um documento Começou em falso, tal rua, com tal né? pessoa. Esses caras não eram terroristas, eles estavam lutando por um Brasil de uma ditadura que simplesmente barrou qualquer tipo de direito, que matou a cultura, mas aí, ao mesmo tempo, você, como historiador, tem que tentar, mesmo com ânsia de vômito, entender por que a ojeriza do Partido Militar Brasileiro a qualquer manifestação popular de um projeto democrático de massas mais amplo. Quer dizer, aí você volta à Guerra do Paraguai para tentar entender por que que os militares, com sua mentalidade positivista, com o seu ideário salvacionista, acham que podem, desde então, desde o golpe de 1889, interferir na vida política brasileira e não cumprir aquilo que eles têm que cumprir enquanto instituição, que é defender as fronteiras, que é cuidar do país, que é, né, além de, né, pintar as calçadas, Atuar em né, catástrofes. exatamente, quer dizer, o exército brasileiro, na verdade, se constituiu como uma espécie de exército que massacra o seu próprio povo. O Aham. Caxias era isso. E ele é o Aqui, símbolo maior, né, você me da fez lembrar de criação uma do questão exército. crucial. O Duque de Caxias é o patrono do exército brasileiro. Patrono do exército, Luiz Alves de Lima e exatamente. Silva, o pai dele, tinha lutado na independência do Brasil. O Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, ensinou o Dom Pedro II a lutar de espada, de fazer esgrima. E é nomeado pelo Pedro para ir lutar lá na guerra, para dirigir a Guerra do Paraguai. Então você vai ver o Caxias dando espadada lá no Paraguai em criança já. E o que o Caxias tinha feito muitos anos antes disso, na década de 1840, no Brasil? Ele tinha arrepiado com as revoltas, tipo as revoltas dos malês da vida, na Uhum, Cabanagem, no Pará, uhum. Balaiada. O Caxias é chamado de o pacificador, isso é uma distorção quase negacionista da história. Pacificador é uma ova, diria o meu amigo, caralho. Esse canalha Exatamente o oposto disso. esse canalha massacrou, chacinou revoltas e rebeliões populares legítimas em todo o território do Brasil imperial para garantir a ordem imperial, para garantir a hegemonia de um partido chamado conservador. A gente volta ao que é o conservar, né? Aí tem dimensões religiosas, políticas, conservar uma ordem política da ordem da elite, conservar a ordem política religiosa de tradições que são inventadas. E aí, como historiador, falo muito abertamente, livremente, os seres humanos inventaram todas as religiões que eles têm no mundo. E todas elas são legítimas. Claro, né? Não sou a favor de certas atitudes, Certos certos extremismos. extremismos e etc. Óbvio, mas tô pensando assim, né? Os humanos inventaram tantas coisas impressionantes para dar conta de se explicarem num mundo, nesse planeta Exato. azul, nesse cosmos. Enfrentar o medo da morte. Exato, que é uma coisa surreal até hoje, né? Sim. Então acho que passa por isso, assim, pensar o que é conservar. A gente sempre é também conservador na medida em que é conservar uma amizade, é Uma conservar tradição, um direito um conquistado a direito. duras penas. Agora, esse conservadorismo aí que Isso não é não nem conservadores, é querer jogar pra trás da roda da história. ou simplesmente de uma forma absolutamente semiótica, psicanalítica, né? Não conseguir conceber a liberdade alheia. É. E não Ah, entender as mudanças das normas sociais, que o mundo se transforma, que o exato. mundo Eu é acho que uma seria constante. acho que aquela boa definição do que é ser de esquerda, no sentido, assim, mais romântico, tem toda uma tradição para discutir isso, muita gente discute isso, o que é ser de esquerda. Eu acho e isso serve também para um ofício como o da história, de professores ou de intelectuais públicos, pensando aqui o seu trabalho sensacional. É conseguir, de tal forma,
entender que mecanismos históricos vão mudando para você conseguir conceber a transformação de uma sociedade, conseguir conceber que seu filho é homossexual e você não vai condená-lo por isso, conseguir conceber que aquela mina é lésbica ou que aquele sujeito é não binário, sabe? Coisas que a gente sempre. E aí. Só que aí a Aquela gente não pessoa pode. não crê em Deus. Exatamente. Só que aí a gente não pode ser ingênuo do ponto de vista do historiador ou do pensador de uma sociedade, que é acreditar que a gente vai conseguir mudar isso de uma hora para outra, porque as estruturas permanecem na gente. Elas É, grudam. é. Sabe aquele limo que vai. Sim. É como o petróleo. Imagina, para você tirar aquela bagaça das estruturas, das entranhas da terra, como dizem os indígenas, nós somos comedores de terra, né? Cavando essa bagaça. Aquele troço ficou lá milhões de anos sedimentando. Imagina o que é uma sociedade, por exemplo, do patriarcalismo judaico-cristão, que vai se sedimentando desde o fim do Império Romano e se consolida de uma maneira institucional e tirânica durante vários séculos. Supostamente fica mais arejada no século XIX, porque foi pressionada a isso, mas que até hoje é uma instituição profundamente reacionária. O Papa pode ser o cara mais legal do mundo, adoro o argentino, graças a Deus, as deusas, porque Deus tem sido muito tirano, os machos têm sido tiranos o tempo todo, mas graças às deusas, o Papa Francisco é um progressista, mas não me venha com chorumelas, o Papa é contra o aborto. O Papa não quer botar o dedo na ferida e não quer falar para as minas assim, ó, se liga, vocês têm todo o direito de definir aquilo que vai ficar ou não no seu ventre e que você vai cuidar ou não. Aí se você quer definir o que é isso diante da natureza, de interromper algo que supostamente é natural, aí é uma outra história, porque nada disso é fácil, tudo isso é muito doloroso. Claro. Agora, legislar sobre o ventre das mulheres, dentro de um mundo que já passou por tanta coisa, cata coquinho, Mas bicho. o que é, Lindener? O Estado não pode matar a vida. Ele mata o tempo todo, É. né? Aí Pode matar algumas vidas, outras não. Aí o feto, não, ele tem que nascer, nem que seja pra tomar um tiro nas costas desse Estado que diz que não pode matar. Aí buga tudo, Aí né? buga tudo. Um estado de Ou chacina você é preto e pardo. pró-vida, porque a vida tá aí, né? Tem vida debaixo dos viadutos, agora aí passando dificuldade. Tem vida aí, enfim, no Brasil, de tantas desigualdades, tem muita vida a ser salva, cara. E os caras encasquetaram com Encasquetaram uma ideia feto, fixa. mano. Uma ideia fixa do que é a condição humana. Só eles podem definir não só um livre-arbítrio sobre a condição humana, mas definir ali, né, em termos de uma escala temporal e de desenvolvimento de um feto, o que efetivamente vai ser considerado algo que tem uma vida ou não. Aí entra a ciência, entra a religião, mas aí você fica pensando, meu Deus do céu, mas estamos falando primeiro de você cuidar minimamente, para depois entrar no debate se você vai ser contra ou não, mas de você cuidar das minas massacradas, estupradas, Exato. chacinadas no feminicídio, sabe? Você tem que ter um espaço público de acolhida para essas meninas não fazerem isso num lugar clandestino que pode levá-las à morte, de fazer isso em casa com um remédio que muitas vezes é clandestino, que leva ao desespero das amigas, cara. Quer dizer, acho que, assim, ser de esquerda é isso. Eu acho que o primeiro papel da esquerda é libertar as mulheres. Elas estão se libertando, é óbvio, mas, sabe? Libertar, assim, porra, presta atenção. A vanguarda são as minas, elas já deram a letra, presta atenção, né? Nós machos estamos demodê nessa história, porque Claro. essa estrutura nos condicionou a odiar as minas, cara. Sim. E a gente fala, não, mas eu sempre fui atencioso. Não, cara, Não se trata a gente disso. aprendeu a ser predador. Eu não tô dizendo predador que é o chavecador conquistador. É o cara que odeia mulheres, que é misógino mesmo. A gente aprendeu isso, cara. Sim. Isso é estrutura histórica. Acho que a história é legal por isso, Chaba. A história, além de ser contradição, de ser tiro, porrada e bomba, eu acho que é a única ciência humana, junto com a sociologia, mas acho que a história tem mais, porque ela tem o afeto da narrativa. Eu vou narrando os fatos aqui e vou tecendo uma história, e todo mundo gosta de história. Todo mundo é a própria história. Sim. Que ela consegue te dar perspectiva, tanto de experiência vivida, quanto de expectativa de transformação. E aí ela consegue mostrar essas linhas, essas camadas de tempo que vão encalacrando a gente. E a gente vai ficando congelado,
por essa estrutura que vem do passado e tem muita dificuldade de conseguir olhar além do que a estrutura definiu pra gente. Isso é história estrutural, de longa duração. Como, por exemplo, a tradição religiosa de longa duração, que pode ser arejada, mas olha o tempo que leva para arejar. Sim. Olha o tempo que levou para eleger um papa fora da Europa. É o único cara fora da Europa que é o Francisco. Tiveram que queimar uma galera pra chegar nele, né? Porra! Jogar na Aí você fogueira, fala, porra, bocada de precisa disso gente, tudo, né? bicho. Tô com uma bronca desses camaradas, mesmo sendo um católico apostólico romano batizado, né? Mas, porra. Quer Mas ver tem uma? os teólogos da libertação. Que- Deixa eu falar só essa coisa. Uma outra coisa ICL também proporcionou. Eu conheci o Frei Beto e o Leonardo Boff. Esses caras. Figuras Esses caras. de uma Aí me humanidade faz muito ficar com o coração grandiosa. mole diante de novo de uma teologia da libertação, das bases de uma igreja que também sempre foi disputada e também sempre foi a igreja dos pobres. Sim. Esses caras são muito foda, bicho. Sim. Eu falo que as religiões, elas também são espaços de disputa de poder. Eu também, dentre os muçulmanos, porque o Islã que eu me apaixonei era o do Malcolm X, cara. E aí você chegar e ver... Ah, que bonito, tem várias etnias, todo mundo come no mesmo prato, bacana. Mas e a luta pela justiça social? As pessoas vão ficar famintas na porta da mesquita? Isso sempre me incomodou. E eu compreendo que as religiões, elas podem ser interpretadas das mais diversas formas e instrumentalizadas para projetos de dominação, é óbvio. Mas também é óbvio que se ela pode ser utilizada como um objeto de dominação, ela também pode ser usada como um objeto de libertação. A gente tem o Canudos aqui, que é uma história fascinante. Fascinante. Outra que é E o apagada. conselheiro era um conservador, né? Olha que Queria interessante. conservar o império, só que ele libertou o povo da opressão no Nordeste opressor. É louco, né? É louco. Por isso que a história é muito louca. O conselheiro é um revolucionário reacionário. Sim. Por que reacionário? Porque queria conservar a ideia de uma monarquia que tinha caído para uns republicanos, que ele vai começar a chamar de o diabo. Na perspectiva de hoje, de longa data, que a gente olha com uma cabeça de racionais e iluministas, talvez, a gente fala, mas que loucura isso tudo, né? Mas o conselheiro tinha razão, a república era o diabo. Mas não porque ela era o diabo mesmo, é porque ela era uma canalha de uma máquina de excluir pobres do Brasil. Por isso que o Vargas é importante, porque ele dá uma virada nessa coisa. Você sabe que o Galo, a gente falou do Galo, e você também falou de Heloísa, quero mandar um beijo pra Heloísa Salve Macrini. pra nossa Elô Macrini. Você sabe que eles são do mesmo bairro, né? São do mesmo... Mas você também, né? Eu sou da mesma região, mas eles são do mesmo bairro mesmo. Que é ali perto da Raposo. A gente é tudo da mesma quebrada, aí, Raposo, isso. O 15 ali. É o 15 Mas da eles são Raposo. do mesmo bairro. Eu não sei se eles se conhecem, mas um dia eu sou bom nisso aí, eu promovo os encontros, eu faço... Pô, tem que... Eu conecto as pessoas, agregador, cara. total. Eu sou. Você e o Eu Bill, gosto, né? eu Aliás, gosto um disso. salve pro Bill, O que Bill. me apresentou você. Verdade. Ó, o Bill mora no meu coração. Bill, um grande... É. Abraço, meu mano Bill. Quem sabe um dia Salve, Bill! cola aqui com a gente também, hein? O convite tá feito. Eu fico mó feliz quando ele escreve pra mim e fala, e aí, Petô? Uma moral ouvir isso do Bill, né, cara? O Bill é sangue bom pra caramba. Estamos em breve nos aproximando aí dos momentos finais do nosso fazer que nem o episódio. público lá do Jô Soares. Né? É sempre um momento um tanto quanto triste, no entanto, um momento em que a gente também pode esperançar por uma segunda oportunidade da visita aí do nosso ilustre convidado, Lindener Pareto, cuja presença muito nos honra. A gente ainda vai fazer algumas considerações finais, bater um papo sobre algumas coisas, mas agora a gente já vai também se encaminhando para os momentos finais do programa. Eu aproveito para dar um salve na galera, aqui alguns, na verdade. Eu vou até chamar o meu mano Fabão aqui. Se o Fabão puder colar, trazer a câmera para filmar uma parada aqui, que eu fiz um negócio mó bonitinho, cara. Que eu mandei... Pô, a gente tá apresentando o programa aqui, já tem mais de um ano, não tinha uma canequinha. Porra, ó. A gente fez umas canequinhas do Salam Aleikum, cara. Gostei. Ó, mostra pra essa daqui. Aqui, ó. Fecha, ó. Salam aleikum. Ó que bonita a caneca do Salam Aleikum. E qual que é o papo? Logo menos, essa lojinha do Salam Aleikum tá no ar, mas se você já quiser uma caneca, vai lá nas redes, dá um salve na gente.
Vamos movimentar aí, tem esses souvenirs que estão chegando, certo? Justamente para também proporcionar aí oportunidade das pessoas colaborarem com o projeto e também receber uma lembrancinha. Total. Tomar um café da manhã, ouvir no podcast Salam Aleikum, na caneca do Salam Aleikum Saúde. Podcast. E da longa, salam aleikum. Yala, baby. Tem várias formas que você pode apoiar esse projeto, não é segredo, todo mundo já tá ligado. Uma dessas formas é engajando as nossas redes aí, certo? Compartilhando os conteúdos, as postagens com amigos e familiares. Nós que estamos em todas as principais redes sociais, né? Não que a gente valorize tanto isso, mas o jogo precisa ser jogado, a gente precisa das Total. plataformas para chegar nas pessoas. Aquela famosa plataforma de vídeo vulgo YouTube, nós tá nela também. Vai lá, se inscreve, ativa aquele sininho lá, porque ele vai fazer você receber as notificações de tudo que a gente lança em primeira mão. Dizer também que 2025, o Salam Aleikum vai lançar as novidades aí, alguns conteúdos exclusivos para amigos especiais. Você pode entrar nesse bolo aí, entendeu? Depois a gente vai dar mais detalhes aí. Por enquanto, se você compartilhar, ir lá, ativar as notificações, se inscrever, obviamente, no canal, né? Incentivar outras pessoas a conhecer também. Esse que é o primeiro podcast de cultura islâmica do Brasil. Isso é revolucionário pra caramba, meu. Certo? Então, essa é uma das formas que você pode ajudar o projeto. Outra é mandando aquele cafezinho pra gente. Ó o Pix aqui, ó. Vai aparecer aqui, tá vendo ele aqui, ó? Certo? Desse modo você ajuda a gente a estruturar esse programa e desenvolvê-lo cada vez mais, de modo que consigamos levar cada vez mais conteúdos de alta relevância e qualidade para a nossa querida audiência, que não é só formada por muçulmanos, que tem muita gente entusiasta do Islã, das culturas orientais, mas tem gente também que gosta dos nossos posicionamentos políticos. Uma boa prosa, né? Poxa, cara, a gente sempre quis fazer um programa que não fosse um programa propriamente religioso, só porque é feito por muçulmanos. E a gente está conseguindo atrair um público que é diverso e que é um público bacana, gente de bom gosto, que possui massa crítica na cabeça, certo? Que é isso que a gente está precisando nesse Brasil de hoje. Meu caro amigo Lindener Pareto, que deu um show de bola aqui hoje, hein? Que é isso, tamo junto. Aqui foi a tabelinha, né? Demais. Sem a tabelinha não tem prosa boa. Demais, demais. E a gente vai abrir espaço para o amigo Pareto fazer suas considerações finais. Eu gostaria de perguntar para ele também se ele acha que ficou algo que a gente poderia estar abordando, ou que a gente falou às vezes nos bastidores, a conversa vai ganhando outros caminhos, outras janelas vão se abrindo e quando vê a gente já não sabe mais o fio da meada que originou tudo isso. De todo modo, é sempre um papo muito produtivo, né? Quando duas pessoas, a fim de questionar a realidade ou de simplesmente compreendê-la, se juntam para trocar um papo, certo? Uma alegria imensa, meu querido. Eu acho que não é para agora, porque estamos aqui na reta final, como eu costumo dizer, citando um cantor um tanto reacionário, mas que tem algum lirismo importante na história da música brasileira. É o Wagner. Além do Fagner. Nem me fale do Fagner. Mas o Robertão. Sabe que... vou falar uma coisa para você aqui. E se o grande público aqui do Salam Aleikum tiver paciência, entra aí no YouTube e põe assim, O Paraíso Sem Nós Dois. O Paraíso Sem Nós Dois. Foi um filme que a gente fez na época de faculdade, em que toda a trilha sonora do filme é uma espécie de doc-filme ficcional. E eu sou um dos atores canastrões desse filme. Agora eu vou querer ver. Paraíso Sem Nós Dois... inspirado na trilha sonora em Roberto Carlos. É um filme sobre especulação imobiliária. Tem 4 partes. Tem uma gravação em partes ali bem tosca, mas é genial. E Robertão cantando suas canções. Foi ali que eu parei para pensar, caramba, eu sempre xinguei o Robertão porque era reaça, mas tem um lirismo ali implacável. Aí é a canção que eu canto, às vezes, lá no Provocação Histórica também. Já está chegando a hora de ir. E venho aqui me despedir de vocês. Mas, me chama de novo, porque eu sou aqueles, né? Carteirá. Especialista em História da Arquitetura e do Urbanismo em São Paulo. Estudei isso no mestrado e doutorado. Verdade, a gente conversou. Esse operário que conseguiu ir para a universidade fez mestrado e doutorado. Nunca imaginei na USP, na FAO, que era um antro tanto elitista na época, mas que também me fez ver muita coisa da cidade, do espaço urbano que eu nunca imaginei. Para falar dos monumentos, bicho. Vamos marcar essa prosa para falar dos monumentos. Queria te agradecer pela acolhida,
pela camaradagem, pela sensibilidade poética que você tem. Eu vi lá no dia do Algeniá, quando o Bill nos apresentou. Parabenizar o Salam Aleikum, fazer aqui o jabá também, ó, no fundo do meu coração. Apoiem a causa aqui, mandem um cafezinho para a galera, porque isso é fundamental. E não tenho dúvidas de que é não só pioneiro, né? Eu vou fazer uma última provocação aqui. Eu não acho que não tem ninguém à frente do seu tempo para a perspectiva do historiador, porque tudo que você faz nesse tempo já está fermentando nesse próprio tempo. E já vem de tempos antes. Então você está tendo a coragem de fazer. Então, isso é pioneirismo, mas não é nada à frente na medida em que você é o seu próprio tempo. Então você está tendo a coragem de fazer enquanto outros não fazem. A coragem de denunciar o genocídio contra Gaza e o povo palestino enquanto outros se calam. Então, isso é genial. Parabéns por isso. Fiquei muito feliz de vir. Pô, obrigado. E me chame quando você quiser. Eu que fico feliz. A audiência lucrou muito com esse episódio, cara, porque é um episódio sensacional que tinha me deixado assim, bastante excitado a ideia de poder trocar uma ideia sobre história, esse revisionismo que a gente pode também classificar ele, porque você explicou muito bem para nós aqui que o revisionismo é um movimento inerente à historiografia. No entanto, existe esse revisionismo negacionista. Você nega a terra. Exato. Você nega a terra dizendo que ela é plana. Exato. Ou você nega que os jacobinos foram fundamentais para meter medo na elite canalha que massacrava o povo no antigo regime. Escravidão foi um lance que provavelmente foi cometido aí por todos os povos. No entanto, você tem aí a escravidão mercantilista transatlântica que é sem precedentes e causa danos praticamente irreversíveis para a civilização humana. Feita por empresas comerciais europeias. Exatamente. Ou seja, não é uma invenção dos africanos. Não é aleatório, não é randômico e também não é invenção dos norte-americanos, porque essas companhias eram europeias. Existe uma diferença entre eu vencer um guerreiro na guerra e dentro do nosso código cultural ele compreender que ele deve a vida dele a mim. Isso dentro de um código cultural estabelecido com essas regras, isso é uma coisa. Você transformar pessoas em peças humanas e despojá-las de sua própria humanidade, de sua subjetividade e despossuí-las de seus saberes, de suas culturas, de suas crenças, isso é outro processo. Transportar essas pessoas por sobre o mar e escravizá-las durante 400 anos, negando qualquer tipo de direito que possa determinar aquela pessoa como humana e não como uma peça, é uma outra coisa. Fazer um processo de libertação, onde depois você importa trabalhadores europeus e os aloca no mercado de trabalho em detrimento dessa população que fica totalmente alheia a todos esses processos de desenvolvimento, também é outra coisa. Então, esse revisionismo reducionista e negacionista não há de prevalecer. Enquanto a gente tiver pessoas como Lindener Pareto e tantos outros historiadores e historiadoras fundamentais para o Brasil de hoje para assegurar o nosso direito à memória. Falei bonito agora, cara. Bonito. Fiquei inspirado, cara. Você fala bonito, você é um sujeito bonito. Me deu assim sabe? Você é um fenômeno, né? Acho que a presença desse nosso convidado me inspirou, cara. Eu larguei aqui Falei do Chaves hoje, que eu fui ver ele lá na Praça dos Próceres. O homem falava 5 horas, bicho. Né? Não era lenda, né? Porque o Fidel também falava pra caramba, O Fidel não via. Eu fui pra Cuba, ele tava vivo. Eu fico pensando assim, como é que você fica 5 horas ouvindo alguém, né? Você fica, né? Que loucura, né? Você fica. O homem... vou te contar um negócio dele. Ele não falava presidente norte-americano ou estadunidense. Ele não falava George Bush. Sabe como ele falava? Ele levantava o dedo e falava assim... Porque el senhor diablo... Aí o povo... Era uma loucura, cara.
Senhor Diablo! Ele não pronunciava o nome do cara. Ele nem sequer falava o cargo que ele ocupava. Sensacional. Eu sou chavista, né? Eu falei pra você. Sim, ele levava as massas ao delírio da contestação, né? Mas é louco, porque ele combinava ali, falando para um pouco de filosofia, ele combinava o pathos e o logos ali. Ele trazia emoção, mas ao mesmo tempo ele era convicto, porque ele foi alçado àquela posição pelos braços do povo. Não tem nem como. Lembrando de Vargas, inclusive. Não, impressionante. Aliás, nosso camarada Breno Altman entrevistou o Maduro, né? Eu não vi. Não fiquei Entrevistou, sabendo. não, eu vi o anúncio, não assisti ainda, mas pelo Opera Mundi. Que interessante. Nicolás Maduro entrevistado pelo Altman. Nicolás Maduro ainda não, mas Breno Altman, que já sentou aqui nessa cadeira do entrevistado, acessem esse episódio que tá imperdível. Nesse dia eu tava bem também, sabe? Quando você entra, Tava tinindo. não tinha nem roteiro, mano. Os programas melhores ficam aqueles sem roteiro. Mano, que loucura, e o negócio Que fluiu bom no pra caramba. fluxo. Dá uma conferida lá. O episódio é bom mesmo, não é só porque eu... É bom mesmo. O Breno Altman deu um show aqui, deu um Ele baile. não arrebentou. A coragem desse cara de enfrentar o sionismo brutal é impressionante. Ele, claro, né? No caso, ele é judeu e tal. E mesmo assim foi acusado de antissemita, né? É, que é uma aberração, né, cara? Legal a gente fechar, de repente, com isso. Eu posso até pedir pros rapazes depois na edição ilustrar esse trecho. Você acompanhou todo o processo de troca de reféns? Ou você chegou a ver alguma coisa? Porque, assim, o Hamas, cara... Poxa vida, os caras aprenderam a trabalhar, hein, mano? Os caras fizeram um negócio pra dar um recado pro mundo. Sim. Eles falaram assim, não vai ser um cara mascarado falando, vai ser a galera que tava aqui. Sim, a paramentação, o ritual, né? Cara, Alguns trechos. Aquilo foi tipo assim, assim, foi uma atitude, eu não sei, tô procurando uma palavra aqui, mas foi uma coisa assim, parecia realmente um estado. Uhum. Não, agora a gente vai falar com um outro estado, então... Pô, Sim, vocês não estão tribuna, falando com um grupelho, não. Vocês estão Exato, falando isso com- aqui não é uma trupe mambembe. lógico. Aqui não é bagunça. E aquilo ali, cara, foi assim... impressionante. Teve outros vídeos que, obviamente, você não vai ver na Rede Globo. Você vê aqui no Salam Aleikum. Você vê na Al Jazeera. Você vê, talvez, no ICL. Que eram as moças que estavam reféns, cara. Falando, marhaba, salam aleikum. Respondendo em árabe. Impressionante, cara. Falou assim, não, e aí, como é que foi lá? Eu falei, não, pessoal, bacana, pô. Obrigado aí pela comida, pelas roupas. Cuidaram do meu gato e tal. Ninguém pôs a mão em ninguém. E assim, deu um recado pro mundo de que a resistência vale a pena. Israel também deu um recado pro mundo. Mostrou o quanto eles podem ser perversos e covardes, se assemelhando muito com a polícia brasileira, né? Que pra pegar Aliás, que pega várias técnicas deles, aspas, né? bandido, não só técnicas, como armas, né? E tudo mais, tem vários acordos militares aí em várias instâncias, no nível federal, mas também nos estados. Então, assim, o Hamas deu um show de bola no sentido de mostrar que resistência vale a pena. E Israel deu um show de covardia porque não conseguiu derrotá-los, mas fez o povo palestino pagar com a vida de dezenas de milhares, um percentual altíssimo dessas dezenas de milhares são de crianças e mulheres. O Salam Aleikum Podcast, de forma inegociável, desde outubro de 2023, tem trazido personalidades de alta relevância, de lugar de fala e legitimidade para poder tratar dessas questões e dizer que um dos gritos mais fundamentais da humanidade hoje é a Palestina livre. Mas também não devemos esquecer o Congo, também não podemos esquecer o Sudão e todas as lutas por liberação de povos oprimidos ao redor do globo, né? Então, Total. da mesma forma que não se amedrontem. Esses movimentos históricos são comuns, eles aconteceram outras vezes. Talvez, infelizmente, a gente tenha que tomar um remédio amargo para valorizar a democracia, para valorizar a laicidade,
para valorizar esse caminho do meio para todo mundo, que não é muito lá, não é muito cá, e a gente consegue viver um pouco mais na perspectiva do viva e deixe viver, né? E aqui é um muçulmano que está falando, não pretendo implantar a Sharia no Brasil, não pretendo fechar as igrejas evangélicas, tudo que o muçulmano quer fazer, brasileiro, é comer sua esfirra e rezar 5 vezes por dia e ficar de boa, e é isso aí. Obrigado por você que acompanhou mais esse episódio do Salam Aleikum Podcast. Episódio sensacional com Lindener Pareto, historiador e curador acadêmico do Instituto Conhecimento Liberta. Certo? Um prazer, uma delícia essa conversa, esse bate-papo que fornece pra gente aqui diversos assuntos, diversas pautas importantíssimas do Brasil atual e também de outras eras, aproveitando aqui que nós temos um grande historiador conosco, Lindener Pareto, muito obrigado. Não tenho palavras para te agradecer em nome de toda a equipe do Salam Aleikum Podcast. Uma honra pra gente esse programa que a cada convidado se engrandece cada vez mais, se fortalece, como essa iniciativa de fornecer um ambiente propício para as boas ideias, para as ideias progressistas e, sobretudo, para as ideias humanistas, né? Porque estamos em época... Estamos prestes a entrar numa era muito difícil, essa aqui é a verdade. E o papel dos historiadores é fundamental nisso. Obrigado, Lindener Pareto. Espero que a gente possa ter mais oportunidades como essa. Vamos compor, vamos construir juntos, porque precisamos movimentar as coisas, cara. Total. Conte comigo. Obrigado pela generosidade. Só sobre a questão moral, a grande questão moral do nosso tempo, que é o genocídio contra Gaza, é só fazer um exercício muito simples para entender. Quando a Hannah Arendt estava narrando o julgamento do Eichmann em Jerusalém, nazista que organizou a logística do Holocausto, ela estava falando, explicando ali todos os mecanismos e tal, fazendo críticas, inclusive, a algumas autoridades judaicas da época. Ela foi acusada, inclusive, de antissemita. E a Hannah, uma hora tá falando desses crimes e tal, e uma aluna pergunta assim, mas por que acusaram os nazistas de crimes contra a humanidade? Aí ela olha, que os judeus são humanos, né? E os palestinos não são? Então, essa é a grande questão moral do nosso tempo. Muito obrigado pela prosa. Fechamos com uma reflexão da mais alta importância com esse historiador, a quem muito respeito, Lindener Pareto, cuja presença muito honra este humilde podcast. Muito obrigado, irmão. É nóis. Obrigado. Tamo junto! Yala Habibi, esse é o Salam Aleikum Podcast. Acompanhe esse e outros episódios na nossa playlist. Obrigado. Valeu, Heloísa Macrini, Galo de Luta, meus camaradas. Danilo Tamo Bill. junto. Salve, Bill! Yala! Valeu! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم